É o que explica um time como o Corinthians ter uma dívida de 2,5 bi. E os caras contratarem um jogador como o Memphis, gerando um custo mensal de 6 milhões. Ah, cara, minha saída da Globo, ela foi um movimento, acredito, natural de transformação da maneira como o esporte é consumido, né? Eu não fui demitido. Eu não aceitei continuar na configuração que queriam. Além dos efeitos do ambiente, que sim, quando não era na favela, era na rua, você desviava da pedra, do carro, do ônibus, de tudo. Tinha um 360 na sua volta aqui. Se existisse uma política de transparência em que a Gaviões fosse de fato muito efetiva ao atuar e mostrando que não tem nenhum tipo de vínculo, que ela estaria só como uma instituição para fiscalizar aquilo que é bom, nobre e justo para o Corinthians, você tem credibilidade para você cobrar. Quando você vai ver, várias reportagens investigativas apontaram que metade dos ingressos destinados para os programas sócio-torcedor são desviados por áreas internas do clube. Você imagina Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, fazendo a captação desses bons jogadores que não vão ser aproveitados nos clubes como profissional, mas podem ter uma carreira de vida fora do Brasil pela via educacional. Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Hoje a gente tem aqui duas surpresas. Primeiro a gente tá aqui com o Ivan Moré, cara que, sou fanzaço dele. A galera fala, pô, você é fã de todo mundo. Se não fosse, eu não convidava, né? Mas esse é um cara que eu acompanho há muitos anos, gosto muito. Acho que é um cara muito coerente com aquilo que ele passa, corintiano. E assim, no lugar do Fabinho, japonês querido do coração de vocês, eu trouxe o Bruno Otávio, ex-jogador do Corinthians. Pra quê? Pra que a gente possa falar aqui com propriedade de bastidores. A gente vai falar hoje sobre a política recente do Corinthians com a saída do Augusto Melo. Vai falar da carreira do Ivan e um pouquinho da carreira do Bruno também. Então, Ivan e Bruno, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por aceitar aí o convite de estar aqui. E vamos bater aquele papo legal. Vamos lá. Obrigado, cara. Fico feliz. Tá aqui na mesa com o Bruno Otávio, que eu vi jogar tantas vezes. Conheço parte dos bastidores que ele viveu num momento inesquecível que entrou para a história do Corinthians, né? Então, bora aí, vamos trocar essa ideia. Bora pro bate-papo. Vamos lá. Pelo convite. Cara, você, tá aqui hoje, você tá acostumado a entrevistar um monte de gente conhecida, mas você entrevistando. Hoje você tá aqui com um cara que vai te fazer umas perguntas aí complicadas e com um cara que conhece bastante do futebol. Como Legal. É que é tá nessa posição hoje? Cara, eu adoro. Eu acho que, assim, o importante é você dividir ideias, né? Quando eu entrevisto, eu tento gerar o máximo possível de provocações para a gente ter conteúdo que seja relevante, que seja transformador, que faça as pessoas pensarem, né? Então, assim, desde que eu deixei de seguir uma linha editorial obrigatória de uma empresa que eu trabalhava e passei a ter a liberdade de, assim, opinar, construir as minhas próprias ideias, me posicionar diante de alguns contextos, eu sou muito, assim, aberto para esse tipo de debate, de conversa, né? Não vou em todos os... Tem assuntos que eu não entro, né? No Brasil não dá para você falar sobre política. Já falar sobre futebol e política, que está envolvida com futebol, já é muito complexo. Você lida com a parte passional dos torcedores. Já é complexo. Imagina falar sobre política. Então, assim, eu me preservo em alguns assuntos, mas outros que eu acho que a gente precisa... E tem uma responsabilidade em relação à transformação de alguns segmentos. E o futebol, eu acredito ser um deles. A gente precisa de um movimento, né? Que gere pelo menos uma sementinha de consciência num ambiente que está, assim, muito, muito largado no que diz respeito à experiência do torcedor, à gestão dos clubes, à responsabilidade que cada um, por trás de grandes marcas e grandes instituições do futebol, tem. E ninguém está fazendo nada. Então, assim, eu me sinto, às vezes, na responsabilidade de fazer um movimento mínimo, de gerar uma sementinha aí de provocação nesse segmento. A sua saída da Globo tem a ver com isso? Não. Não? Não, minha saída da Globo não. Qual foi? Por que foi a decisão? E aí depois já emenda pra gente também, como é que você se sente hoje tendo essa independência de falar sobre, né, qualquer assunto? Ah, cara, minha saída da Globo, ela foi um movimento, acredito, natural de transformação da maneira como o esporte é consumido, né? Eu peguei um momento muito... Acho que eu peguei um momento de ouro da TV, né? Aquele momento em que a TV não existia o digital ainda, então a audiência era muito boa dos programas. A gente tinha um respeito muito grande enquanto veículo de mídia, enquanto profissional da TV Globo.
E eu tive a oportunidade e a liberdade de criar muita coisa legal internamente. Eu preciso reconhecer isso. Eu sou muito grato pelo tempo que eu tive lá. Foram 20 anos assim, e foi a realização de um sonho de vida, de um menino que sonhava em apresentar o Globo Esporte quando era pequenininho, em apresentar o Esporte Espetacular. Então foram alguns objetivos alcançados internamente. E a minha saída, ela fala muito sobre o desgaste, eu acredito, não só da minha relação com a TV Globo, mas o desgaste da maneira como a TV era feita. A maneira como a instituição TV ela precisou se adequar com o advento tecnológico fez com que ficasse difícil, a cultura internamente fosse transformada. Então, se a gente pegar alguns anos para comparar, por exemplo, 2013, 14 e 15, se você pegar a receita da TV e o percentual que a TV tinha dos anúncios do mercado do esporte, era absurdo. Se você compara com 2018, 19, 20, 21, caiu tudo. Por quê? Porque a propaganda, os anúncios foram pulverizados em outros meios, outros veículos de mídia, né? E a TV precisou se adequar a esse formato. E a adequação desse formato, o aperto financeiro, ele às vezes impacta na maneira como você gere os talentos internamente, né? A força de trabalho. E foi exatamente isso. A gente chegou num cenário que me fizeram algumas colocações, eu não concordei e falei, olha, do jeito que está aqui, para mim, eu prefiro sair. Tá legal. Eu prefiro sair, tá tudo certo, vou sair. Eu acho que é o fim do meu ciclo. Não, mas a gente quer continuar, mas num outro formato, com redução do salário. Eu falei, não, para mim não faz sentido. Sendo assim, eu prefiro sair. Entendi. Então, é uma mudança de uma cultura organizacional. Então, assim, era um momento em que a gente vinha de uma liberdade, de uma abundância de recursos para você fazer grandes produções, para você ter material para trabalhar, ter orçamento, né, e ter condições. Mas quando as coisas começam a apertar, alguns valores, pelo menos para mim, eles são inegociáveis, né? E aí, quando alguns valores foram ser comunicados, eu vi que não compactuava com aquilo que eu acreditava, eu falei, não, para mim deu. Eu prefiro tomar a decisão e ser o protagonista disso do que esperar que, num segundo momento, a minha imagem ficasse desidratada e os caras, vamos fazer o seguinte, vamos te demitir, porque eu não fui demitido, eu pedi para sair. Eu não aceitei continuar na configuração que queriam. E aí foi uma escolha minha. E você saiu ali bem por cima, né? Cara, eu vejo assim particularmente, isso é opinião minha, mas você e o Thiago Leifert fizeram assim uma mudança importante, né, no jornalismo esportivo da Globo, porque era um negócio meio chato antes, né? E eles tornaram um negócio muito mais descontraído, vamos dizer assim. Acho que vocês... A gente teve a oportunidade de, na época em que isso existia, veja, até lá 2008, 2009, o jornalismo da Globo estava sofrendo. O jornalismo esportivo, com os formatos repetitivos. Então, a TV aponta, cara, é imediato, você tem que dar audiência, não tem jeito, é medida ali, real time, minuto por minuto, é minutagem, entendeu? E surgiu essa oportunidade por meio do Thiago, né, que tinha assim, um sinal verde para promover algumas mudanças internas. Muita gente se espantou como ele conseguiu esse sinal verde, ele conseguiu. E aí, o movimento que precisou ser gerado a partir disso, ele não sustentava só com uma apresentação, você precisava de reportagens que também fossem disruptivas e que fizessem todo o movimento. E eu comprei essa briga, e a gente, assim, tentou propor, eu sempre tentei fazer algo diferente, porque assim, eu tenho um pensamento comigo que existem dois tipos de pessoas, né, nos ambientes, principalmente nos corporativos. Aqueles que são insiders, que têm algum tipo de conexão com alguém que já atua ali. Entendeu? É um filho de diretor, é um indicado de alguém poderoso, e que esse cara, ele tem talento, né? Às vezes ele não tem, mas ou ele tem talento. Eu não quero analisar aqui o critério profissional, de habilidade, né? O perfil profissional. Eu quero analisar como ele foi indicado. E existem outras pessoas que vão receber menos oportunidades, que tentam furar a bolha, que vêm do elemento externo. Eu sou essa pessoa, eu vim de fora. E quando eu cheguei na TV Globo, porque eu entrei pela porta dos fundos, quando eu falo que eu entrei pela porta dos fundos, eu entrei na menor afiliada do Brasil, que era em Paranavaí. Depois de um teste que eu fiz lá, uma briga para conseguir entrar, fiquei, e aí eu fui fazendo reportagens cada vez, tentando ser um pouco mais diferente para chamar a atenção da gestão, e as coisas foram acontecendo. Aí eu cheguei em São Paulo. Quando você chega em São Paulo, eu era o último repórter da fila. Eu sempre fui o último da fila. O cara lá do interior, o caipira que veio aí e tal, mais novo. Então,
quando as oportunidades aparecem, você não pode desperdiçar, porque é a sua maneira de fazer diferente. Mais uma vez, nem melhor nem pior do que ninguém. Fazer diferente. Isso significa fazer de forma autêntica e com muita entrega, com muita paixão, né? Foi mais ou menos como eu me propus a trabalhar. Então as oportunidades apareceram, e quando elas apareceram eu tentei ousar, porque na época o ambiente ele gerava essa liberdade, né? Ele permitia isso. Então, cara, eu comecei a fazer diferente, duplar ali na época com o Thiago, e aí depois ele saiu, eu fiquei, e aí a responsabilidade foi maior, porque eu tinha que dar minha cara pro programa, criar os meus quadros, e a gente foi fazendo, cara, com muita vontade, com muita, assim, sabe, resiliência para dar certo, até que chegou um momento que tudo se transformou, né? E hoje é curioso, eu de fato, assim, eu ouço muita gente, na verdade todos os dias eu ouço alguém, ou por aqui, ou presencialmente, falando, puta, cara, volta pro Globo Esporte, eu gostava tanto quando você apresentava, puta, você faz uma falta no Globo Esporte, ou você não volta pro Globo Esporte. E as pessoas não entendem, aí eu explico que assim, ó, a TV mudou. Sim. A TV mudou, eu não sei se vocês perceberam, a estratégia da TV foi tentar pegar hoje pessoas fortes no digital para colocar ali na TV. Para apresentar. Então, eles querem fazer esse cross-mídia para tentar se conectar com a nova geração. Linguagem diferente. Né? Com a linguagem diferente. Só que, às vezes, funciona e, às vezes, não funciona. Porque a minha analogia é assim, seria o mesmo que você colocar um jogador de futsal para jogar futebol e o de futebol para jogar futsal. É outra linguagem, é outra abordagem. São outros tipos de público, é um outro tipo de captação, sabe? Então, assim, o engajamento, ele se dá de outra forma. E às vezes a TV acerta, às vezes a TV não acerta. Mas, assim, aquele tempo ele não volta mais. Não. Porque a gente tinha, primeiro, uma audiência que era muito concentrada. A gente não competia diretamente com o digital. Hoje a TV compete, né? E a gente tinha uma possibilidade de criar coisas que hoje os recursos e o orçamento disponível para a TV não proporcionam mais. Então a gente tinha dinheiro para fazer as coisas. E TV custa caro. Você fazer TV custa caro. Uma equipe de TV não é simplesmente um smartphone e chegar. Não, uma equipe de TV tem um cinegrafista, tem um auxiliar, tem um operador de som, tem umas câmeras enormes que custam muito mais caro, tem uma edição que é toda preparada. Então, assim, hoje eu acredito que a estrutura de todas as TVs foi barateada por uma necessidade de mercado, né? Mas na época, cara, tinha investimento e a gente investia. Pô, eu me lembro, a gente fechou a Vila Belmiro para fazer uma série, na época, né, o Robinho driblando e tal. A gente fechou o Maracanã para fazer as finalizações de asfalto, as finalizações do Fred, mapear em 360 graus com câmera lenta, o Fred finalizando, o Juninho Pernambucano batendo falta. Então, pô, isso exige recurso, tempo, dedicação, uma equipe. A gente fazia grandes produções. E hoje não dá mais. E aquele nível de conexão que a gente tinha com o público, eu acho que é o que fica de mais rico. Porque o do período... Tem gente que me odeia, cara. Da mesma maneira que tem gente que fala que... Pô, volta pra TV, tem uns caras que me odeiam. Fala, puta, que esse Morel. Tá ótimo, a gente não agrada todo mundo. Só que o que eu guardo com carinho não é a matéria X, Y, Z. É o nível de conexão que a gente conseguiu estabelecer com essas pessoas que ainda hoje me dão muito carinho, sabe? Seja presencial quando encontra, cara, puta, que falta você faz no Globo Esporte, que saudade, puta, você foi o melhor apresentador pra mim, puta, eu gostava quando você fazia isso, quando você fazia aquilo, a carona, puta, fala casão. São quadros que a gente criou lá atrás e que ainda permanecem na memória afetiva das pessoas. Então, isso que é o gostoso. Cria, né, uma conexão ali. Isso é gostoso. Você fala, puta, cara, o meu trabalho deixou, de certa forma, uma marca nas pessoas. Num período em que esse meio de comunicação, ele ainda era muito forte e relevante. Acho que foi o Raul Gazola teve aqui semana passada. Se não me engano, ele falou que na época dele, né, as novelas lá, quando ele fazia a novela na Globo, batiam, acho que 80 pontos. Ele falou que agora, acho que é 15, 20, coisa assim, uma diferença absurda e já tá ótimo 15, 20, entendeu? Porque mudou mesmo o público. Mas você acha que as emissoras, as grandes emissoras, não vão acabar pulando? Porque, se não me engano, eu ouvi dizer que a Globo tá abrindo um canal no YouTube para concorrer com o Cazé. Sabe de alguma coisa nesse sentido? Assim, eu acredito que as emissoras, elas têm todas as ferramentas para elas investirem no digital. Elas têm a faca e o queijo na mão, elas têm muitos dos direitos, elas têm a mão de obra, elas têm o conteúdo, que é o mais importante.
Quando eu paro para pensar de reportagens antigas que nós fizemos lá no passado, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Você falou, o cara que jogou com o Federer, com o Nadal. Veja, eu fiquei 45 minutos na quadra com o Nadal, com o Federer, para fazer uma matéria de 4, 5 minutos. Você imagina o que eu tinha de material rico, material bruto, para não fazer só um prato principal, mas para fazer o aperitivo, a entrada, a sobremesa, o congelado para mais um mês. Então, assim, você imagina se a TV tivesse a consciência dessa distribuição de um conteúdo, ou guardasse esse conteúdo bruto, rico pra caramba, para ser distribuído desde lá do início, do advento do YouTube, por exemplo. Sabe? Ou tivesse... a TV sempre viu essas plataformas no início, quando elas surgiram, a gente não podia citar Twitter, a gente não podia usar telefone, não podia falar Instagram, nada disso. Porque ela via as plataformas digitais como concorrentes. Na verdade, elas eram auxiliares na propulsão e na criação de awareness da própria marca, só que com outro nível de distribuição. Né? Se eles tivessem tido esse insight, que é um insight que veio tardiamente, por isso o lançamento da Globoplay. Né? Mas, pô, você concorda que a Globoplay veio depois pra caramba? Cara? Veio tarde. Desculpa, os caras perderam tempo, meu irmão. Mas muito tempo. Então, assim, hoje, se a TV vai ou não vai lançar, não é sobre lançar, é sobre conseguir encontrar uma linguagem que, de fato, gera uma comunicação autêntica com uma comunidade, que foi o que o Cazé conseguiu fazer. Cara, imagina se naquela época você tivesse feito, por exemplo, se a Globo tivesse algum canal no YouTube e passasse o seu jogo em tempo real ali, eventualmente, estilo live. Você tá louco, cara. Ou permitisse que cada um tivesse o seu, né? Permitisse. Exato, e distribuísse isso multiplataforma pros caras, entendeu? Ia ser legal pra caramba. Posso colaborar com essa parte aqui, porque eu acho que entra muito de acordo com o que ele propôs como uma nova forma de pensamento. Eles eram tão restritos, assim como nós, atletas ali na época, que não era não eram dois. Tinha alguns amigos repórteres que a gente trocava conversas em off. Eles falavam, cara, nós não queremos conversar com você na parte de entrevistas, porque você sabe responder. Eu olhei para ele, para eles, né? Porque não foi uma vez, foram algumas. Falei, cara, não entendi. Eu falei, quando vocês, atletas que conseguem conversar, conseguem debater, conseguem pôr a sua opinião, não vende. Não gera clique, né? Clique. É o clique de hoje, que é o clique de hoje. Não vende jornal, né? Eu falei, mas... Entendi, então eu tenho que ser realmente burro, tosco, né? Tudo bem que as pessoas gostam de uma polêmica, gostam de um assunto que realmente atraia mais ou divertido ou complicado, mas eu entendi também que do lado de lá tinha muita regra, e a regra tinha que ser cumprida, eles não tinham liberdade de propriamente dar opinião. Quando vocês começaram a dar opinião baseado num bom senso crítico, eu acho que é o que falta pro atleta. Ele não dá a opinião dele com medo da retaliação. Ele não dá a opinião dele com medo de ser taxado, julgado de algum jeito. E aí acaba ficando elas por elas, ninguém se impõe. Os que se impõem hoje, um Ronaldo, um Kaká, são tidos ali como os diferentão lá, deixa eles fazerem a mídia deles que já tem dinheiro, já conquistaram tudo. E a parte de base, os meninos ou a nova geração, acaba ficando calada e sendo suprimida como... vamos dizer, categoria, como propriamente pensadores, né? Você acaba sendo calado o tempo todo. Mas você mencionou que, né, os repórteres não queriam entrevistar por conta de, né, não dar engajamento, vamos dizer assim. Mas o clube te impedia não, dependendo, de falar? Aí nós éramos usados, era meio que o contra-ataque, né? O clube nos usava para colocar alguns atletas que eram usados nesse sentido, assim. O William Capita, André, o zagueiro, olha, Paulo André, né, que não ficou. Quando tinha uma polêmica, quem ia para cadeira? Os atletas que conseguiam responder. Quando não precisava ou precisava de uma mídia específica, jogavam-se os atletas que respondiam qualquer coisa. Ou da necessidade, que deixavam ser manipulados ali, coisa e tudo. E não era uma regra, mas era frequente de se usar. E era um jogo, e tá tudo certo. Quando eles começaram a opinar e dar uma opinião que a galera curtiu, faltou o lado de cá. Eu acho que faltou os atletas também opinarem um pouquinho mais a respeito de tudo, desde do clube, a vida pessoal,
a opinião deles como ser humano mesmo. E pegando assim o gancho dos dois, vocês lembram de alguma situação da época que o Bruno jogava no Corinthians e que você lembra de bastidores? Pode ser dele ou da época dele, de algum jogador que jogou com ele. Engraçada e vice-versa? Da época do Ivan também, que você lembra de bastidores da TV? Cara, eu não sei se foi a mais engraçada, mas todo o planejamento foi impecável. 2009, se não me falha a memória, nós estávamos em Itu, né, no resort para pré-temporada. E 2009? Não, 2007. E o Finazzi, né, além da Finazzi, era um dos caras que gostava de pescar, assim como eu, Júlio César e mais alguns atletas. E lá tinha um lago bem bonito, né, bacana, com os peixes grandes, tudo. Acabou os treinamentos, a gente descia para pescar alguma coisa, a gente via que toda vez saía um funcionário do lago e jogava um monte de ração lá para os peixes. Pô, sei lá, não parece estar cevando para a gente pescar, né? Eu acho que ele está alimentando para a gente realmente não pegar. Isso passou uns 2, 3 dias. Chegou no 4º dia, o Finazzi ganhou a letra, ele chegou mais cedo lá, que o dono do spa, era um japonês figura, que ele era tão muquirana, tão apegado ao meio dele ali, que ele mandava alimentar os peixes pra gente não tirar uma determinada espécie de peixe que tinha. Acho que era um pintado, alguma coisa assim. O Finazzi falou, tá bom. O motorista, no dia seguinte, ia voltar para São Paulo, pegar alguns equipamentos do treino e ia voltar pra concentração. Pediu vara. Ele pediu pro cara passar na feira e comprar o peixe. Comprar o pintado, mas o maior que tivesse. E o cara fez. O motorista passou, o Messias na época, ele passou na feira, comprou um baita de um pintado. Ele falou, quando você chegar, leva no lago sem ninguém saber, no horário depois do treino, eu vou estar lá com a vara, nós vamos colocar, eu vou puxar esse peixe e vou sair correndo até a cozinha para mostrar para esse cara. Ele fez, cara. Ele fez ele arquitetou tudo, ele botou o peixe na vara, saiu correndo com o peixe. Esse japonês, ficou louco. Ele saiu xingando, cara. Ele só não mandou embora porque eu acho que tinha um contrato, alguma coisa ali, mas ele ficou louco, cara. Ficou louco. Meteu uma pegadinha no japonês. Louco, cara. Eu falei, Finazzi, cara, a gente tá em pré-temporada, cara. Sério mesmo, vai chutar uma bola no gol, sei lá, vai fazer qualquer coisa, cara. Foi criativo, vai. Criativo, cara. Pegou o cara. Quis trollar o japonês, Trollou e quase foi mandado embora do spa. Cara, assim, engraçado, eu não lembro. Teve muita coisa, né, nessa época de Corinthians. Eu fazia muito treino do Corinthians. Eu me lembro, assim, sei lá, bastidor. Cara, talvez o Bruno consiga contar melhor, porque ele vivia os bastidores, mas uma vez eu tretei com o Leão, por exemplo, na coletiva, e não era difícil tretar com o Leão, era fácil. O Leão era aqueles caras que ninguém podia fazer pergunta difícil, né? Eu lembro que teve um dia lá, em 2005, teve uma polêmica se o Neymar, a dupla de ataque era Nilmar e Tevez, né? Se o Nilmar ia jogar. E ele não queria falar. E aí o cara perguntou, ele pegou e desviou, eu falei assim, o Nilmar vai jogar? Ele pegou e deu volta. E era uma pergunta por pessoa. Uhum. E aí ele pegou a próxima pergunta. Eu falei, não, você não respondeu se o Nilmar vai jogar. Ele falou assim, eu respondi, se você não entendeu, porque você é um repórter limitado. Ele falou assim, tira o microfone dele. E aí o Luciano e o Jefferson vieram tirar meu microfone. Eu falei, não, eu tiro o microfone. Então, tirou o microfone. Que absurdo. E aí eu peguei e fiquei para tirar satisfação com ele depois. Acabou a entrevista coletiva, eu falei, Luciano, eu quero falar com esse cara, esse cara não pode me desrespeitar assim, tá gravado, então eu vou reclamar pra TV Globo, eu exijo respeito aqui, na frente dos profissionais, dos meus amigos, né, de imprensa, minha classe, cara, ele não pode fazer isso. Pô, eu só tava querendo, E aí eu fui conversar, ele falou, não, Leão, eu queria falar com você, ele, pois não, qual a sua graça? Tipo, ele sempre ele fala, qual é a sua graça? Tipo, politicamente diferente. Ele falava, o quê? Qual é a sua graça? Tipo, me desmerecendo. Falei, Ivan, a sua é Leão, né? Aí ele falou, pois não, o que você quer, Ivan? Eu falei assim, eu exijo respeito, Leão, você não tem o direito de fazer isso comigo. Você vai me chamar de repórter limitado e impede para os caras tirarem o microfone? Isso é um tipo de censura, cara. Você vai fazer isso na frente dos meus amigos de trabalho? Eu tô vindo aqui para dividir com você que eu não gostei, me senti incomodado e eu exijo que você me peça desculpa. Ele falou assim, tá bom, você me desculpa. Eu deveria ter deixado o microfone, o que você ia fazer? Eu falei, não, você vai me pedir desculpa na próxima coletiva, então. Pedi pra ele, pedir. Você tá querendo demais, né?
Você tá querendo demais, virou as costas. Mas assim, desde então, não me pediu desculpa, mas passou a me respeitar, pelo menos. Então, foi uma época que você, assim, necessariamente, você precisava se impor. Porque existia muita gente da imprensa, porcaria, cara. Existia uma imprensa podre ali, viciada, que tinha contatos para falar bem, para falar isso, e que jogava nos bastidores o jogo que os caras queriam. E eu era o elemento externo, e eu ostentava o microfone da TV Globo, e eu era um repórter novo em São Paulo, relativamente. Eu cheguei em São Paulo em 2003, 2004, então a galera não me respeitava, não, chegava lá os setoristas do Jornal da Tarde, da Folha de São Paulo, do Estadão, os caras ficavam me olhando do lanche, ficavam me olhando de cima e embaixo, que esse cara aqui, que esse playboy tá fazendo aqui? Vai se fuder, entendeu? Não é daqui não. Então existia uma discriminação, e até com os treinadores, e aí você tinha que se impor. E foi assim, às vezes comprando algumas brigas com esses caras. Eu briguei com o Muricy feio uma vez, quebrei o pau com o Muricy, feio. Ele ficou 1 ano e meio sem conversar comigo, e depois a gente fez as pazes. Ele te mandou tomar. Mandou, me mandou porque eu fiz uma reportagem que... na verdade, eu suitei uma reportagem, estava reverberando na imprensa que o Juvenal Juventus estava escalando São Paulo. E ele achou que fui eu, a pauta era minha, e veio me xingar, e aí eu peguei, falei, não, você não tem direito, você não tem, batemos boca ainda. A assessoria entrou no meio. Então, assim, existia necessidade de você se impor. Né? Hoje, quando eu vejo o cenário hoje, cara, a imprensa é tratada igual lixo. Os caras não têm nem espaço dentro do centro de treinamento para mostrar o que acontece. O São Paulo, por exemplo, que é o pior dos clubes em relação a dividir conteúdo, os caras não abrem nunca o centro de treinamento e abrem para quem eles escolhem, os jornalistas selecionados a dedo para poder conferir o que é de interesse público. Só que isso para mim é a maior burrice que existe, porque os caras não perceberam que essa distribuição de conteúdo só fortalece a marca, só fortalece a narrativa que eles podem criar. É uma possibilidade de criação de receitas de alguns outros produtos que eles podem monetizar internamente. Só que não existe inteligência gerencial nos clubes de futebol para perceber isso hoje. Né? Enfim... Desabafo aqui. Por que você acha que não? Por que você acha que a gente estava até falando antes de começar a gravar, né? Que a gente vê que hoje política no futebol, a gente olhando de fora entende que tem uma dificuldade de pensar no futuro, né? É muito imediatista, porque o cara daqui 3 anos, né? Eventualmente ele sai e não tá nem aí porque vai acontecer depois. Por que você acha que os times não pensam no longo prazo? Porque não existe planejamento e não existe gestão profissional em clube. Clube, com raras exceções, talvez Palmeiras e recentemente o Flamengo, né, dão exemplos de um gerenciamento um pouco mais assertivo de finanças, de modelos de monetização, de contratação. Mas não existe profissionalismo. Existem nichos políticos que defendem correntes de pensamento para favorecer aquele bloco ou o indivíduo como o único beneficiário. Quando você pega os últimos anos do Corinthians, e eu não falava, muita gente fala assim, por que você não falava antes do Corinthians? Porque eu não me posicionava no esporte. Era uma área que eu não escolhi. Eu falei, não quero me posicionar. Mas desde o ano passado, quando eu comecei a olhar, estudar, investigar, me aprofundar e tentar entender o que existe por trás, né, no behind the scenes, nos bastidores, eu comecei a ver que tinha muita coisa suja, eu comecei a me posicionar. De acordo com os dados que eu apuro e com a opinião que eu emito. É sobre o que eu penso. Né? Então, hoje eu comecei a me posicionar não só como jornalista, mas como um colunista, um cara que emite opinião. Antigamente eu não emitia opinião, hoje eu emito. Então, quando eu olho para o que acontece, e eu vejo que os caras saem de lá, assim, na caruda, tendo benefícios como desviando dinheiro, como aproveitando de cartão corporativo, não justificando contas, histórias mal contadas, completamente mal contadas, de multas rescisórias assim, aumentadas do dia para a noite para que a rescisão aconteça, o clube seja lesado, e para onde esse dinheiro vai? Vai parar na mão de quem? Sabe? Então, o que a gente ouve de bastidor, só que a gente não tem a comprovação do que de fato acontece, é que a indústria do futebol, ela é sim muito, muito, muito parasitária. Tem muito parasita que está nos processos, né, de negociação de jogadores, de venda de patrocínio, e assim, os caras, quando a gente ouve, você fala assim, não é possível que isso acontece. Né? Mas quando você olha para o que de fato o futebol entrega no que diz respeito à gestão, é o que explica tudo. É o que explica um time como o Corinthians
tem uma dívida de 2,5 bi. E os caras contratarem um jogador como o Memphis, gerando um custo mensal de 6 milhões. Cara, é a mesma coisa se estivesse devendo mercado, escolha dos filhos, aluguel, se fosse lá e comprasse uma BMW de última geração e financiasse a BMW, tivesse crédito no mercado para financiar e ficasse pousando de gatão. Isso não cabe, cara. Foi o que a Leila reclamou nessa semana. Sim, mas ela tem razão, sabe? Só que o problema não é só... O problema é uma falta de regulação disso. E pior, não só a falta de regulação, é uma falta de consciência para que os elementos de transformação do fim dessa cadeia, desse processo, desse círculo vicioso, é uma falta de transformação e de consciência dos torcedores. Quem pode mudar isso é só um elemento, é a torcida, por meio de pressão. É pressão, é boicotando produtos do time, é deixando de ir para o estádio, é protestando, é fazendo grupos e comunidades que gerem um tipo de conhecimento. Cara, você não pode ficar só na mão das torcidas organizadas. Você tem que, enquanto cidadão, ter o seu senso crítico para você protestar contra o que está sendo feito no seu time do coração. Para quê? Para que você cobre, além dos resultados, uma política de médio e longo prazo para que o seu time continue representando, por meio da eficiência dentro de campo, o que ele simboliza para um país. É inadmissível um time como o Corinthians não disputar todos os anos a Libertadores. É inadmissível. Tem que disputar todos os anos. E tem que ganhar ano sim, ano não, pelo menos. Com o tamanho que tem de torcida e com a estrutura que tem de branding, Cara, o Corinthians tem mais de 30 milhões, não de torcedores, de consumidores ávidos para pagar, para consumir um pouco mais sobre o time. Vai me falar que isso não é forma de monetização? Muito. Você entendeu? Hoje a maior dificuldade das marcas, seja ela qual for, é encontrar um nicho e criar desejo para vender o produto. O Corinthians tem isso e os caras não sabem explorar. Por quê? Porque você pega um cara como o último presidente, o presidente está agora, como é que nós chamamos lá? Osmar. O Osmar. Eu vi uma entrevista coletiva desse cara na semana passada. Eu senti os meus sentimentos ficaram confusos. Eu senti, às vezes, pena, às vezes eu senti um pouco de raiva, às vezes um pouco de indignação, às vezes um pouco de constrangimento, porque, assim, beirava um senhor senil. Fazia uma pergunta A, ele entendia Z. Parecia um senhorzinho gagá, com todo respeito a ele, assim, que não entendia das coisas. Eu falo, como é que um cara como esse pode ser presidente do Corinthians? Perguntaram sobre as notas de gestões passadas que não foram apresentadas para justificar os gastos. As notas? Eu não estou sabendo disso. Eu vou pedir. Depois não vamos emitir as notas. O presidente do Corinthians. Eu vou inverter aqui, porque a gente, né, depois a gente volta no seu pós-saída aí, mas vamos aproveitar que a gente está nesse tema. Aí eu vou puxar 2 ganchos disso que você está mencionando. Primeiro, você acha que a torcida, você mencionou da torcida, não necessariamente da torcida organizada. Você acha que a torcida organizada tem algum pacto com a política? Ela é influenciada diretamente pela política? Até porque, se você pegar a Gaviões, por exemplo, que é a mais importante, né? Até pouco tempo atrás ela estava defendendo o Augusto e depois virou contra. E a segunda, sobre o Osmar, tudo bem, ele era o vice, ele assumiu agora, mas bem ou mal ele era o vice há 1 ano e meio, né? O cara chegar agora e falar que não sabia de nada do que estava acontecendo é bem esquisito também, não é? Eu acho que existe uma falta de uma política de transparência, por exemplo, das organizadas, para elas terem credibilidade para fazer cobrança, entendeu? Dar voto de confiança a troco de apoio de um diretor, de um presidente, eu acho que isso não é o procedimento correto. E eu também não quero fazer nenhum tipo de crítica às Gaviões, que tem o procedimento deles. Mas eu discordo da maneira como as coisas acontecem. Se existisse uma política de transparência em que a Gaviões fosse, de fato, muito efetiva ao atuar e mostrando que não tem, às claras, nenhum tipo de vínculo, que ela estaria só como uma instituição para fiscalizar aquilo que é bom, nobre e justo para o Corinthians, e eles não tiverem nenhum tipo de rabo preso com gestão, nenhum tipo de benefício, você tem credibilidade para você cobrar. Eu acho que é sobre isso. Agora, não vamos nos concentrar apenas nas torcidas organizadas, porque o corintiano, eu não sou da Gaviões, eu respeito a Gaviões, né, enquanto movimento, eles têm o protocolo deles, mas não é por meio desse protocolo que nós vamos transformar o Corinthians. Ele pode ser mais um braço
para uma pressão política para transformação, tá? Só que eu acredito que o mais importante é o torcedor comum, é o cara que gosta do Corinthians, o cara que talvez não vai no estádio, porque não adianta você pagar o programa sócio-torcedor. Eu tenho um amigo que pagou o ano inteiro todinho e conseguiu o direito a comprar um ingresso. O cara pagou, sei lá, o equivalente a R$3.000 e foi num jogo do Campeonato Paulista do ano passado. Continuou pagando. Porque quando você vai ver várias reportagens investigativas, uma do Globoesporte.com, que eu já comentei no meu digital, apontaram que metade dos ingressos destinados para os programas sócio-torcedor são desviados por áreas internas do clube. Então, existe denúncia disso e nada muda. Então, assim, o que eu penso hoje, acho que eu fui falar do sócio-torcedor, até perdi o raciocínio, mas você me perguntou sobre a questão da influência dessas, né, organizadas. Da influência das organizadas. Assim, eu acredito que o torcedor comum, se ele conseguir se dissociar minimamente da emoção, da paixão, do fato de ser corintiano e ter um pouco mais de razão nas decisões que ele pode tomar em prol do time, em prol de uma sustentabilidade do médio e longo prazo, existem formas de pressionar. Lá fora do Brasil, vários times, eu fiz uma pesquisa, eu até fiz uma série de 3 reportagens, de 3 vídeos no meu Instagram, explicando como o torcedor pode pressionar pela mudança do estatuto, das políticas de contratação, das políticas de gerenciamento da base, da maneira como o fair play financeiro precisa ser colocado em prática, como atuar de uma maneira mais assertiva, trazendo as possíveis SAFs para o mercado, entendeu? Então, tudo isso parte de uma mudança do estatuto, mas a mudança do estatuto só vai acontecer se o torcedor comum, e não só organizado, começar a fazer um boicote e uma pressão de uma forma transformadora, para que a política do clube mude, para que eles sintam na pele que do jeito que dá, não dá para continuar. É um movimento mesmo orquestrado pelos caras mais conscientes. Eu estou tentando fazer esse movimento, plantando uma sementinha de indignação diante daquilo que eu vejo. E quando eu noto a reação das pessoas ao conteúdo que eu produzo, é assim, 15, 20% das pessoas entendem e adoram. Fala, cara, que legal que você está fazendo isso. E, ao mesmo tempo, elas opinam no seguinte sentido, e que difícil, né? Porque quando a gente lê aqui os comentários sobre o que você está falando, a grande maioria ou não entende, ou se entende, entende errado, e vai enviesar pelo caráter emocional. Sim, né? Você não é corintiano. Esses dias eu fiz uma postagem, aí um cara chegou e falou assim, olha quem está falando, você não tem o direito de falar sobre o Corinthians. Eu falei assim, valeu, dono do Corinthians. Obrigado. Obrigado, dono Assinou do Corinthians. Ele é o dono do Corinthians. Então, assim, as pessoas se colocam mais corintianas ou menos corintianas, de acordo com a emoção. Então, se você é um cara racional, se você critica o time, eu não sou corintiano, eu só quero like, eu só quero explorar a marca Corinthians, quando eles não percebem que eles estão sendo feitos de bobos, de fantoches. Porque esse ano... Pô, vamos levar em conta que... Vamos levantar a possibilidade do Corinthians não conquistar a Copa do Brasil. Porque o Campeonato Brasileiro não vai ganhar. Tem a chance da Copa do Brasil. Mas se não conquistar a Copa do Brasil, vai ter conquistado um Campeonato Paulista. A custo do quê? E se você for pegar o que foi gasto para conquistar um Campeonato Paulista, no médio e longo prazo, isso não se prova eficiente, não se prova inteligente. Porque você está dilapidando e você está desgastando o valor de uma marca que, ao contrário, deveria estar sendo gerado valor em volta dela. Com criações de novas linhas de receita, com criações de narrativas que fazem sentido, de ordem de boa gestão, de autonomia, de geração de jogadores da base. O Corinthians deveria ser projeção nacional, né? Projeção internacional. Né? Mas hoje, o time chama muito mais atenção pelas páginas policiais. Sim, já há bastante tempo, né? Há muito tempo. Mas aí eu vou aproveitar até o Bruno que está aqui, porque o Bruno já passou por isso, mas eu vou fazer um adendo. Tudo bem, tá tendo esse investimento, teve esse investimento só por conta do Campeonato Paulista. Por outro lado, talvez se não tivesse tido todo esse investimento e tivesse caído, o prejuízo também não poderia ser maior? Essa é uma pergunta. Aí o que eu vou emendar aqui é porque assim, o Bruno chegou a cair com o Corinthians, né? E vivenciou também algumas crises semelhantes. Como é que era isso dentro do lado dos jogadores? Como é que foi esse movimento todo? Qual que era o impacto com relação à política dentro do time? Cara, de verdade, sabe aquela frase, a bola não entra? Ela
complexa e ela agrega muita coisa dentro do setor clube. Mas, ouvindo o relato do Ivan, ela tem uma linha de raciocínio lógico e a gente que está nessa parte agora um pouco mais empresarial faz muito sentido, só que aí a gente começa a vivenciar a prática do dia a dia do clube, da imprensa, da torcida, e começa a juntar das marcas, o que elas querem, não o que elas cobram ali. E é uma distância que, infelizmente, a parte cultural traz do que realmente é tão lógico e deveria ser muito mais simples de implementar, de apresentar. É sim uma base muito mais estruturada, fazendo muito mais receita do que propriamente faz. Não a troco somente de status. Que eles, na verdade, para mim, o Corinthians ele sempre se preocupou muito mais com o status, as pessoas dentro do Corinthians, não a instituição, as pessoas dentro do Corinthians. O status de ser um diretor, o status de ser um conselheiro. O Corinthians é uma plataforma explorada por perfis individuais e por grupos políticos. Isso. O que ele está falando é o seguinte, não é importante a base, o importante é quem manda na base. E o cara que manda na base traz o filho do diretor para treinar, traz o filho do patrocinador para treinar, dá uma vaguinha para os caras. E infla isso aí, bicho, o Corinthians aguenta tudo. Eu não vou assinar mesmo, não sou responsável. Coloca na conta do Corinthians. Mas a hora que o dinheiro chegar, eu faço parte daquilo. O Corinthians tem muito cacique, cara. Cacique de pessoas que não são do futebol. E não cai nas costas de ninguém, fica não viveram clube, né? Do futebol, não vão viver do futebol. Tem não sabem gestão, né? Não sabem gestão. Zero. E eu acho que o primeiro movimento que impactou foi a MSI, que eu vivenciei. A chegada da MSI foi um impacto gigantesco, que era assim, tipo, Corinthians foi para uma prateleira 3 degraus acima de todos os outros clubes. Independente. Mais ou menos a situação da Parmalat lá também, né? Com o Palmeiras. Isso, mas no momento que o dinheiro realmente entrava ativo no clube. O Corinthians ia mudar tudo. Até que chegou um passarela, falou, não, agora eu quero mudar a gestão. Eu quero mudar a estrutura. O Corinthians tinha uma academia da época do Casagrande até então. O centro de treinamento do Corinthians, se o povo, não sei se alguém tinha lembrança disso, mas eram 3 gramados, campos bons, porque o que vinha do terrão era maravilhoso, tudo verde, com container. É terrão de propósito, né? O vestiário era um container, cara. O Ronaldo entrou num vestiário que era um container com canos. Eu lembro disso. E ele, uma vez na vida, nunca mais voltou. Ele entrou no carro dele e falou, aqui eu não tomo banho, mas nem a pau. Isso era o Corinthians. Um Corinthians que queria ser campeão da Libertadores, um Corinthians que queria um estádio, um Corinthians que queria ser campeão mundial novamente ali. Tinha toda essa polêmica. E as pessoas não estavam preocupadas com isso. Elas estavam preocupadas com quem estava investindo, com a fatia do dinheiro que ia entrar para determinado grupo político ou grupo individual até, ali de força, que eles ficavam puxando. E a instituição, me desculpa, ela só é o meio. O Corinthians, bem ou mal, foi o que o Gabriel comentou. Bem ou mal, o Corinthians perdendo ou ganhando, ele é mídia. Ele vende, ele arrasta, ele traz. Se ele fosse inteligente, se ele fosse de uma maneira, de uma gestão estruturada como todos os clubes deveriam ser, que o futebol é sim um negócio, mal usado, mas é um negócio, ele seria o maior clube financeiro, talvez, um dos maiores do mundo. Da América do Sul, disparado maior. Sim. Né? Não se compara. Os caras querem comparar Flamengo com Corinthians. Eu repito aqui, não adianta. Vamos gerar polêmica. Não se compara a torcida do Corinthians com a torcida do Flamengo. Não se compara. A torcida do Corinthians faz um barulho, assim, infinitamente maior. Por quê? Porque o torcedor corintiano, ele é o torcedor do primeiro time, ele é o efetivo, ele é o atuante, ele segue o time e consome os produtos do time. Ao contrário do torcedor do Flamengo. Pega do Rio de Janeiro pra cima, todo mundo torce pro Flamengo. O torcedor do CSA é flamenguista, o torcedor do Motoclube é flamenguista, o torcedor do Fortaleza é flamenguista, todo mundo é flamenguista, né? O corintiano não, o corintiano é corintiano. Então quando você pega esses levantamentos extremamente questionáveis que saem, torcida do Flamengo, isso... Cara, ninguém tem o poder de transformação e de massa mesmo, porque o corintiano ele é muito mais comprometido enquanto indivíduo pro Corinthians. Ele é o cara que atua mais. Porque, primeiro, o Corinthians é o principal time do maior estado, da locomotiva financeira do Brasil, que é São Paulo. O Corinthians é o time da maior cidade da América do Sul, que é São Paulo. Então, assim,
Aqui existe um movimento de conscientização, de acompanhamento de que acontece no clube. O Flamengo também é no Rio. Sim, só que o Corinthians, enquanto torcedor efetivo, cara, você não pega corintiano, torcedor de outros times. Você pega corintiano. Né? Nós estamos aqui onde tudo acontece. Esse clube bem gerido, cara. Agora, voltando ao que você disse, né, a gente estava debatendo como, não só o Corinthians, vários outros clubes, mas a gente está usando o exemplo do time aqui do Povo. O clube virou uma plataforma de exploração de interesses individuais e políticos, de grupos políticos, há muito tempo. Beleza. Qual que é a maneira de transformar isso, da transformação? Só tem uma maneira. A pressão do consumidor final, a pressão do povo. Não é o time do povo, é o povo que tem que fazer um movimento. Só que você não pode terceirizar essa responsabilidade só para uma torcida, 2 ou 3 organizadas. Essas torcidas já têm uma atuação específica que elas fazem. Só que não é necessariamente essas torcidas que vão transformar. Elas vivem tentando transformar, invadindo o CT, protestando. Dá resultado? Não mudou até hoje, meu irmão. Eu não estou tentando minimizar. Eu acho que deve existir sim um acompanhamento. Só que de uma forma, só que de uma forma mais transparente, sem violência, com critérios estabelecidos previamente e com transparência. Porque para você poder cobrar, você precisa ter credibilidade né? Só que depende do torcedor comum. Do cara que está ouvindo isso, que está falando assim, cara, esse cara tem razão. Não vou comprar uma camisa do Corinthians hoje, porque eu estou indignado com esse movimento. Se eu comprar a camisa do Corinthians, vai dinheiro para o Corinthians, eu não quero. Não vou comprar mais estou deixando de assinar o meu programa sócio torcedor, estou acostumado, em protesto ao que está acontecendo, as páginas policiais que viraram o foco do Corinthians. Estou fazendo esse movimento. E transformar isso numa corrente. O problema é que isso requer conscientização. Sabe onde eu acho que a gente perdeu a mão enquanto corintiano, que foi uma virada histórica. Quando a gente caiu o mundo, abriu o buraco, ninguém mais queria subir daquilo ali. A torcida foi atrás dos atletas, na casa de cada um, para protestar e tudo mais. Não sei de que maneira aquilo seria se tivesse encontrado, mas foram. Não sei como eles têm esses dados também. O clube, em todos os protestos do qual eu participei em campo ali, aí também não tenho provas disso, mas a história que se diz a lenda que era a oposição ou o próprio clube que permitia aquele acesso. Tanto é que, treinando, nós vimos o portão abrir para 5.000 torcedores invadirem o Parque São Jorge ali, jogar pipoca, sabão e vassoura e lá em cima da gente. E que se a gente levantasse a mão, estava errado ali ainda. E todos os outros, nós tínhamos reuniões pré-jogo com torcida organizada. Você tem torcedor te preocupando aqui, ou botando o dedo na tua cara, pré-reunião importante de fechamento de negócio? Mas esse é um tipo de protocolo que não existe. Você concorda que não existe? Entende esse que essa protocolo? Parte cultural... Não existe isso. Não é aí. Que tá. Não é por aí. A distância que tem disso, eles dão um poder, ou misturam o poder que a torcida tem dentro de campo com a parte política. Eu tenho que dar satisfação pro torcedor dentro das 4 linhas. Exato. E da minha responsabilidade e disciplina como atleta. Eu represento aquele clube que tem vários torcedores que pagam ingresso, não pagam barato, e vão lá para ver um jogo. Eu não tenho obrigação de jogar bem, eu não tenho obrigação de fazer aquilo que é desejo de uma pessoa. Eu tenho que entender o contexto da minha função para o elenco, para o clube, para o campeonato, pelo todo. Pô, quantas vezes eu não fui criticado porque eu só marcava? Qual que era a minha função dentro de campo? Marcar. Chegava lá no lance, qual que era a nota? 5, só marcou. Pô, eu marcava os camisa 10, cara. Não deveria ser bom isso? Aí você tem que justificar onde eu quero chegar. O torcedor, vamos chamar que ele não tem voz, porque as organizadas têm uma voz muito alta, dentro do Corinthians, por exemplo. E aí não é só Gaviões, eu coloco todas elas. Topim, camisa 12, pavilhão, vão todas. Elas têm uma voz tão alta dentro do clube que o torcedor comum, pelo menos na prática, a não ser por uma rede social que eu acho que hoje iguala isso, ou chega próximo, ela não entra, cara. Eu conhecia, pelo menos visualmente, não de nome, mas eu conhecia todos os torcedores que invadiam os campos, os hotéis, as estruturas, porque eles estavam todos os dias no clube. Eram sempre os mesmos. Sempre a mesma turma, que fazia a pressão, que botava o dedo na cara, que vinha ameaçando, que vinha isso.
Mudava a chapa, os mesmos caras de novo. Mas você tá vendo, os limites não são bem estabelecidos. E nessa relação de torcida organizada e clube, ninguém tem credibilidade. Porque o clube abre alguns precedentes para a torcida organizada e a torcida organizada abre alguns precedentes para não cobrar o clube em algumas situações, em alguns contextos. Aí é que reside a falta de credibilidade, muitas vezes, de ter uma pressão genuína e legítima para fazer transformação. Por isso que eu acredito que precisa vir de movimentos do cidadão comum, do torcedor comum. Por isso você não acha que tem que ter realmente... Entendo e concordo, mas quem puxa essa outra voz? Porque o cara que já está omisso até agora, para ele é o entretenimento. Para ele não é o... Ele tem a paixão, ele gosta de falar que tem a paixão do corintiano e tudo mais, mas ele não é o cara que vai na frente da guerra. E se não tem alguém que puxa, culturalmente é cômodo para ele. Tá, cara. Mas aí você vai depender, você vai ficar refém de como tá ali. Não, do gerenciamento e do protocolo que existe dentro de torcidas organizadas. Qual que é o histórico até aqui? De verdade não tem. Então, existe um protocolo de transparência para a torcida organizada chegar e cobrar? A torcida organizada tem ou não tem rabo preso com a direção ou com a gestão X, Y, Z? Se os caras apresentarem essa lista de protocolos que eles adotam com credibilidade para cobrar, cara, eu sou o primeiro a ir lá depositar e apoiar. Eu apoio. Agora, o movimento ele precisa vir da sociedade civil, ele tem que vir do povo. E mais uma vez eu repito, o povo não é só a torcida organizada. Sim. Eu tento conscientizar alguns amigos meus que vão pro estádio e que ficam... os caras se contentam com migalhas, meu irmão. Eu não quero desmerecer o Campeonato Paulista. Não. Mas, cara, ganhar um Campeonato Paulista com o Memphis, a vinda do Memphis e um título paulista é um grande feito no ano de 2025, que a dívida está batendo 2,5 bi, com o presidente impeachmentado, com outro que não tem noção do que está fazendo lá, porque não tem nem consciência do que é ser presidente. É um ano para se comemorar? Não. Mas aí eu volto naquela pergunta que eu fiz. E se tivesse caído, se não tivesse tido esse investimento, tivesse caído, não poderia ser pior? Ia acontecer igual 2008. Não, então, mas aí você perde receita, né? Muita cara, mas receita. Vem cá, olha só. Virou o jogo. Então vem cá, sim, rapidinho. Ó. É aquele negócio teve um movimento pôs o pé no fundo do poço. Mas óbvio, teve um movimento que a torcida se idolatrou. Agora eu nunca mais vou te abandonar. E isso virou um negócio maior do que estava, entendeu? Eles conseguiram reverter uma parte ruim. Se tivesse aquele movimento, nunca mais vou te abandonar. Agora, nesse sentido de realmente levantar, porque, pô, se você for ver, a estrutura que foi montada naquela época, tanto da parte do clube de facilities, né, de estrutura, quanto de equipe, para mim, a equipe campeã Libertadores e Mundial foi montada em 2008. Por um movimento todo que resetou o clube. E veio, aí eu nunca vou te abandonar, como torcidas, que aí sim o cara que não tinha voz, que não era da organizada, no Pacaembu, ele ganhou força, e ele cantou mais alto, e ele trouxe o investimento de novo no clube, mas não como eles fizeram agora com o Paga o Estádio. Cara, é assim, ó, quando você me faz a pergunta, cair não era pior? O fato de não cair e ganhar um campeonato... ele só vai dando sobrevida, mascarando uma situação que lá na frente vai estourar. Ah, sim. Maior ainda, né? É a mesma coisa que você pegar um paciente terminal e ficar dando sobrevida para esse cara. Sim. Uma semana mais ele vive e fingindo. E esse paciente vai fingir que está saudável, que está bem, e ele continua doente. Sim, então é só sobre isso. A gente fica evitando colocar o dedo em uma ferida que vai ter que ser enfrentada em algum momento. É bem isso mesmo, né? E assim, é o que a gente já tinha falado, porque a gente pensa só no agora, né? Não pensa no daqui a pouco. Mas assim, vocês não acham, os dois, vou perguntar, que o Memphis também ele é muito penalizado? Porque assim, se você pensar, tudo bem, tem 6 milhões acho que de pagamento mês, se não me engano 1,5 é o patrocinador que banca. Então a gente tá falando... 3 de salário e 3 só do que ele custa. Ele mora no Rosewood, meu amigo. Mas se não me engano, Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, se não me engano, acho que o patrocinador paga 1,5 milhão por mês, por conta do Memphis. Aí eu quero falar, né? Ele é o cara que tá ali na frente apanhando, certo? Mas se você pensar, por exemplo, num Coronado a 2,5, 3 milhões por mês, é um investimento muito pior, não é? E ninguém fala. Porque o cara ficou no banco, não tem o potencial de mídia que o Memphis tem. Né? Eventualmente, até umas contratações que tiveram aí também de 40, 50 milhões de investimento que não deram absolutamente em nada, né? Sei lá, um Pedro Raul. Vou te falar que assim, não faz o menor sentido a realidade que o futebol brasileiro está vivenciando. Não tem nenhum jogador
Talvez o Neymar por números. Nele? Não, mas o que eu digo assim, não tem nenhum jogador que rende para o clube hoje o valor que eles estão pagando de salário. Não fecha a conta, cara. O Ronaldo, na sua época... Cara, o Ronaldo... Vamos falar da parte de imprensa? Né, tinham mais ou menos 30 profissionais que acompanhavam o nosso treino diariamente. Algumas sazonal ali, vinham mais pessoas, outras menos. O Ronaldo chegou, foi para 90. O Ronaldo chegou, a quantidade de marcas que vieram, a quantidade de mídia internacional... A gente tá falando de duas coisas separadas. O Ronaldo você pode pagar 3 milhões. Ele vai te render mais. Não, o Ronaldo na época o Ronaldo foi o modelo de negócio que fez com que outros clubes no Brasil explorassem percentuais, pedacinhos de manga e de coisa que não faziam. O Ronaldo começou a fazer. Só que a sua pergunta, acho que o Ronaldo não cabe aqui, porque você perguntou se o Memphis não paga um preço. A resposta é simples. O seu nível de visibilidade é proporcional ao seu nível de responsabilidade. Quem tem mais visibilidade? O Ronaldo ou o Bruno Otávio? Na época, o Ronaldo. Se o Ronaldo fosse fazer uma cagada, a cagada ia ser maior, iam cobrar mais o Ronaldo ou o Bruno Otávio? E se o Ronaldo fosse seu herói, ia ser o Ronaldo ou o Bruno Otávio? Proporcionalmente. Então, hoje, quem tem mais visibilidade no Corinthians? É o Memphis, porque é o cara que mais ganha. Ai, puta, eu não cobro o Coronado, não cobro... Vai cobrar também. Só que o Memphis, ele é o expoente máximo de uma falha, de um equívoco de gestão, de você ter um custo de 6 milhões mês com um atleta de um clube falido, que tá pedalando a dívida lá na frente, que não paga ninguém, que é uma vergonha. Aí os caras me ouvem falando isso, você não é corintiano. Eu falo assim, talvez eu seja o maior dos corintianos, porque eu sou capaz de racionalizar, apesar do amor que eu tenho pelo meu time, e olhar para os problemas que ele tem e pensar no longo prazo. Entendeu? Na saúde financeira e na saúde dentro de campo desse time, lá na frente, pra gente ser um grande time no planeta. Algo que não acontece hoje. Não é lógico, cara. Não é lógico. Não tem o menor senso. E não vai falar que não tem jogador bom no mundo mais, cara. Você vai pra qualquer... A gente tava falando da competição amadora, né, da Europa. Você vê os jogadores africanos, você vê jogadores sul-americanos, asiáticos. Cara, a molecada tá com um potencial técnico gigantesco de ser explorado. Por que o Brasil não olha? Por que o Brasil não volta de novo a atenção para formar atletas na base? Tá só sempre o perfil de venda, A gente vai indicar atleta para os caras que jogam bola, ele não tem perfil de venda. Qual que é o perfil de venda, gente? Sabe o que eu tava... Você tocou num ponto muito interessante. Recentemente, eu tive uma aula, entre aspas, com um cara chamado César Grafietti, que esse cara faz um levantamento, um balanço de todos os números de receita, de negócios. Ele faz um mapeamento completo do bastidor do futebol brasileiro. Não só dos bastidores, mas do que é revelado e às vezes do que não é revelado. Né? Os balanços dos times, como cada time performou e como está o movimento do futebol brasileiro. Em algumas conversas informais que nós tivemos, eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, por que a gente não revela mais jogador? Por que o Brasil não revela mais jogador? Ele me deu alguns motivos, que são muito interessantes. O primeiro deles é o seguinte: a essência do jogador brasileiro é onde? É a periferia. É o meio menos favorecido economicamente. A favela, é a quebrada, é a perifa. Os craques vêm de lá, certo? Existe campo na periferia hoje? Não existe. Exceto alguns projetos da CUFA, que não assim, é mais um... Não, mas como existia antes, não existe. Então, a molecada não tem espaço físico mais para jogar bola. Sim. E hoje, o foco e o interesse desse potencial jogador, não é mais ser jogador de futebol. Ele tem um telefone na mão por um baixo custo. Ele quer ser produtor de conteúdo. Youtuber, funkeiro, né? Que faz um encurtamento do caminho até o auge que ele tanto sonha. Com menos dor e sofrimento. Com menos dor e sofrimento do que o futebol. Então, assim, primeiro, esse é o primeiro dado do ponto de vista de comportamento da sociedade. O segundo dado é o seguinte: as bases dos times hoje, elas respeitam alguns protocolos específicos, que é o que ele falou. O talento não é valorizado. Sim. Qual é o perfil? Não, eu quero um cara que tenha 1,82 m, já com 12 anos, 13 anos. Por quê? Porque ele está na mão de tomadores de decisão que operam de acordo com um mercado que não favorece o rendimento e a formação de novos jogadores. Favorece o critério monetário, de monetização financeira. Esse é o segundo ponto. Quando você pega a Europa, por que você acha que existe uma miscigenação absurda entre jogadores de Itália, Alemanha, Espanha, França?
Se você pegar os craques franceses, tem um monte de jogador da França, cara, que não é francês. É tudo das colônias da França, porque esses times grandes, esses países desses clubes investem em colônias ali, no norte da África, cara, montam escolinhas. E ao contrário do que acontece no Brasil, lá ainda nesses países, é Albânia, é ali leste europeu, é África mesmo, a molecada ainda joga bola. Sim. E lá eles fazem peneiras, e aí você revela esses craques que estão jogando nos times europeus e com possibilidade de ter nacionalidade. Qual que é a contrapartida? Você vai virar um cidadão europeu. E aí essas seleções europeias estão ficando cada vez mais fortes, não com a mão de obra nativa ali. Não é o cara que nasceu na Alemanha, que estudou nos bons colégios, que tem acesso a... Não, eles vão pescar em países de terceiro mundo, que é o que nós tínhamos em excesso e não estamos mais fazendo. Faz sentido essa lógica? Faz, super. Faz sentido a lógica, mas a gente não aproveitar a nossa é o que não faz mas sentido. É uma explicação, né? Sim. Por que a gente não revela mais craque na base? Não tem mais fomento. Eu acho que também assim, o Marçal fala muito isso, né? Que na época dele não tinha muito... Hoje você já orienta o moleque ali de 7 anos. Não, você tem que... A questão técnica pra criançada tá muito pesada. A galera não tá se divertindo jogando. Molecada, falando de molecada, né? E aí perde aquele futebol arte, aquela vontade de jogar, aquela... A essência, né? A essência sumiu. Que é o que a gente tava falando na época do Bruno. Apesar de ser um monte de baladeiro, não sei o quê, eles tinham, né, vontade, eles gostavam de jogar. A gente perdeu um pouco isso. O que eu tive muito orgulho de vivenciar na época que eu joguei é que eu precisava ser especialista da posição. Então eu treinava a parte técnica da minha posição e tinha que saber jogar em todas as outras, né? Jogar o futebol é uma coisa só. O atacante, ele pode ter a mesma habilidade que o zagueiro, finalização, tantos zagueiros artilheiros que você vê chutando uma bola diferente e vice-versa, um atacante marcando, mas você tinha que ter a especialidade na sua posição. Eu tinha que saber marcar, dar um bom passe, né? Desarmar e armar as jogadas. O meia, ele tinha que ter um passe excelente com finalização e bola parada. O lateral tinha que saber, no mínimo, cruzar. Cara, você não vê mais... Não tem mais. Eu fiquei impressionado na questão. Olha que básico, cara. Angileri, recém-chegado ainda, né? Acho que não mostrou todo o potencial ainda. Mas eu não vi esse cara errar cruzamento ainda, cara. Os jogos que eu vi do Corinthians não foram muitos, mas... Falei, cara, que bom, ainda tem lateral que põe na cabeça, né? A bola. Antigamente, você ganhava jogo com bola parada. Você fazia 3, 4, 5 jogadas ensaiadas e uma delas ia dar certo. Então você não tem mais especialista. E isso vem da base. Você fala pro moleque fazer uma jogada específica da posição dele, você perdeu ele. Você deu um parafuso na cabeça dele que você não rende. Não tem performance. Interessante. Não tem performance. E é isso que eu fico discutindo muito com o Marçal. Falei, você vai ver um moleque fazer embaixadinha hoje? Se não for pro street, pra performance de influência... O X1 era treinamento específico de enfrentamento e marcação. Virou uma modalidade de influência. Impressionante, cara. No clube não se faz mais. Então não tem isso no clube. Eu peguei vários X1. Sim? Eu andava narrando aqui nos bastidores do X1 do Ronaldo com os zagueiros na sua época. Sim. Era impressionante. Tinha treino de finalização mesmo, cara. Que tá pegando errado na bola, chuta aqui. Repete. Repete. Não tem. É isso. Eu acho que isso se perdeu muito dentro do futebol. E além dos efeitos do ambiente, que sim, quando não era na favela, era na rua, você desviava da pedra, do carro, do ônibus, de tudo. Largava tinha o dedão um lá. 360 na sua volta aqui, você perdeu também a especialidade da parte técnica do futebol. E não tem mais quem cobre isso. Né? Você tirou os formadores, educadores técnicos e deixou somente os caras que entendem do rondo. Bom, você hoje está, né, empresariando, inclusive no segmento de educação esportiva. Você acha que as escolas conseguem ajudar nesse sentido ou não? Infelizmente, hoje, e de novo, apelando para a parte cultural, não. Tanto é que a nossa dificuldade hoje está sendo implementar de novo futebol ou qualquer modalidade dentro das escolas. Foi o que o Ivan acabou de falar. Eles preferem ir para a parte social, ir para compras, hotéis e outras situações que eles possam fazer posts bacanas e bonitos, do que ir para uma Olimpíada de esportes. Mesmo o pessoal que viaja com você vai mais para o turismo do que... Aí que tá, é triste, mas assim, o primeiro aceite é pela experiência de viagem. Oportunidade de compra, resenha com os amigos e também vou jogar bola. Entendi, é o último... É o último recurso, infelizmente.
Mais ainda, e que me surpreendeu e adorei entrar nesse mercado, é que o intercâmbio esportivo ele é um paralelo para quem gosta do futebol e não vai ter oportunidade de jogar ou viver do esporte, excelente, com um fim muito mais garantido do que aqui no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Né? O que a gente apela na venda aos pais, ou tenta mostrar para os pais, é que um aluno ou uma aluna que ele vai para uma modalidade nos Estados Unidos, ele vai ter uma estrutura melhor do que clube de primeira divisão, na grande maioria, num high school ou numa faculdade, mas em determinado momento da vida dele ele vai jogar a Copa do Mundo dele, e o final do processo, se não for através do esporte, ele é muito qualificado. Eu não tenho que escolher entre estudo e esporte. Eles vão andar juntos e eu vou ser premiado por isso. Olha que maluquice. Eu sou um aluno atleta nos Estados Unidos, eu tenho benefícios. Pode ser financeiro, pode ser de jantares com presidentes, pode ser de viagem, pode ser de folga. Educacional, porque você absorveu os conteúdos e é difícil pra caramba. É experiência de vida, aprender outro idioma. Eu desculpa te interromper, mas eu fico assim... O meu maior sonho Só a expressão já vale. Entendeu? De vida, cara. Sabe o meu maior sonho de vida? Era ter oportunidade de quando eu tinha, sei lá, 15, 16, 17, 18, 20 anos, 22, morar fora. Mas eu não pude. Eu ainda tenho um sonho de morar fora do Brasil. Porque eu tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 14 com microfone. E aí depois eu fui fazer faculdade. Durante minha faculdade eu precisava trabalhar para pagar a faculdade. Minha faculdade foi pública, mas eu precisava me manter. E aí, quando eu saí da faculdade, eu precisava trabalhar. Eu nunca tive a oportunidade de morar fora. Imagina você ter a oportunidade de aprender inglês, que é uma língua fundamental hoje. Qualquer jovem de periferia jamais vai falar se não for por uma oportunidade dessa. Você aprendeu, além de um outro idioma, uma outra cultura, o espanhol. Assim, um nível educacional muito mais assertivo e voltado para o mercado do que aqui no Brasil. A educação no Brasil, cara, ela tá parada, assim, tá congelada. Eu tô te dizendo... Porque eu tenho filhos que estudam nos melhores colégios de São Paulo. Esse dia eu fui estudar com a minha filha, fiquei indignado. Minha filha estava estudando, ia cair na prova, terrenos arenosos. Ela tinha que explicar como que era o ecossistema de uma duna, o ecossistema de um mangue, o ecossistema disso, com detalhes assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, ela vai usar isso pra quê? Já levaram ela no campo para entender o que é aquilo? Então, até levaram. Ela até foi. Depois ela vai fazer uma prova sobre... Só que assim, é interessante esse estudo de campo que existe, que faz e tal. Só que, cadê a educação voltada para o mundo de hoje? Essa educação, ela até serve... Assim, é questionável até para nossa geração. Mas e hoje, cara? Será que ela sabe? Será que ela não seria mais interessante? Ela já está aprendendo algo relacionado à programação, sobre negócios, empreendedorismo, planejamento, gestão de recursos, entrada, isso. Não. Mas olha que coisa louca. Nós fizemos viagens para os Estados Unidos da parte acadêmica e cultural, levando escola para fazer esse intercâmbio acadêmico-pedagógico e também tendo o cultural com uma pitada de esportes, porque é o nosso know-how. Legal. Qual foi a reclamação? Que o pedagógico lá, ele é muito diferente daqui, para não falar uma palavra que eles chamaram de fraco, porque aqui a gente tinha alunos com 26 matérias. Você consegue compreender 26 matérias? Tá maluco. Fazer 26 provas em um mês? Esse conteúdo? Lá eles têm 12. Só que lá é isso, eles vão pro campo. Eles querem aprender a gestão esportiva, eles vão pro estádio. Entender como que vende o cachorro quente ao camarote. Exatamente. Fazer o evento. Estudo de caso. E lá você tem a possibilidade de selecionar, desde cedo, o que você quer aprender, cara. Sim. Você não precisa aprender tudo. Tudo, né? Pô, eu não quero fazer isso aqui. Você é criança, você não... Não, tem gente que não precisa disso, cara. Tem que ser muito superficial e às vezes nem tem que ser. Né? Você tem que dar uma educação um pouco mais direcionada desde cedo, com casos. Casos aptidão, né? Você não tem. Você cara, pode gostar, mas às vezes você, a grosso modo, vamos falar de uma maneira mais educada, você não presta para fazer isso. Você já pensou em fazer outra coisa? Né? Eu, por exemplo, nunca gostei de desenhar, né? Vou ficar insistindo nisso até quando, né? Mas de repente você é um excelente palestrante. Sim. Né? Só que você não desenvolveu a escutatória e a falatória, você desenvolveu... E é engraçado porque assim, eu me acho um cara criativo. Eu não precisei, eventualmente, saber desenhar desde criança para chegar nisso, entendeu? Você sabe que o que vocês estão falando é algo que, por exemplo, eu sou fruto desse tipo de percepção. Eu tive a grande sorte, eu acredito como sorte. Eu acredito isso à minha mãe. Porque a minha mãe percebeu que quando eu tinha 8, 9, 10 anos, eu era muito extrovertido. Eu gostava muito de passar na frente de câmera, tinha aniversário de criança, eu ia pra frente das câmeras. Se tivesse o microfone, eu enlouquecia.
Ela me deu um Walkman pequenininho, falou assim, vamos começar a treinar, fala de locutor de rádio. Legal. Não é narrador de jogo, é locutor de FM mesmo, treina aí. Com 14, ela me estimulou a ir pro rádio. Quando eu estava sofrendo o período mais difícil da minha vida, que eu vivia um bullying brabo, porque eu demorei a me desenvolver fisicamente, eu fui crescer com 15, 16 anos, então eu sofria muito bullying. Uhum. E aí sabe o que aconteceu? Ó, não tinha amigo, não jogava bola, não jogava... Cara, fiquei isolado, excluído. E sabe o que aconteceu? Eu assim, vivia um inferno, que a única válvula de escape foi o trabalho. Eu falei, cara, eu vou trabalhar. Por meio do trabalho e do fato de assumir responsabilidades precocemente, eu fui aprendendo que eu poderia me colocar por meio do esforço, da persistência, da resiliência, da humildade, do respeitar regras e valores que o trabalho te ensina, você estudando, você começando precocemente. Então, eu comecei ali a aprender que eu poderia me destacar de uma forma que dependia só de mim, se eu fizesse uma entrega. Só que eu tive a sorte de uma pessoa me estimular, deixa eu ser bom nisso, vai. Porque quantos bons, ótimos em cada profissão, não tem noção do que poderia fazer? Maioria. Eu vivo um exemplo dentro da minha casa. Eu tenho eu tenho 2 filhos que eu sou divorciado da mãe deles. É meu embate, criação, a maneira como eu olho e a maneira como o outro lado vê. A gente difere, porque eu vim de um lugar em que tudo foi conquistado por meio do esforço, zero facilitação. Mais uma vez, outsider. Eu não sou insider. Ninguém me indicou. Puta, tinha um parente que trabalhava lá, um diretor de uma TV que me indicou. Não. E nada contra o cara que performa e tem qualidade. Né? Só existe um encurtamento para ele ter o acesso. Agora, como o meu acesso foi difícil, eu acredito que ensinar esses passos no meio dessa dificuldade é um elemento educacional forte. Sim. Às vezes as pessoas não concordam com isso. Então, quando você tem alguém que desde cedo já fomenta, e lá, essa possibilidade que você oferece por meio de um intercâmbio, esses elementos eles estão mais próximos para te dar um direcionamento naquilo que você pode performar para a tua vida. Não só o esporte. Essa é a riqueza de um intercâmbio, não é? O esporte é um fator motivacional. Exato! Impulsiona exatamente o atleta, mas, cara, impressionante. E é por isso que a gente falou do esporte. O cara que vai poder estudar sobre qualquer coisa lá fora, né? E pelo menos na minha cabeça, isso fez um boom, né? Porque eu comecei a comparar. A minha vivência, que eu fui um atleta que passou por peneira no Corinthians, fui aprovado, fiz a base, passei no funil, fui profissional, não passei no funil da Europa porque tive as lesões. Então eu cheguei quase no último estágio. Né? Você passou no funil da Europa. Eu vivi do futebol. O futebol me deu muita coisa, graças a Deus. Eu consegui chegar nessa etapa. Claro. Todos os outros que estavam ao meu lado ali, não. Eu fui aquele 1 do milhão que eles falam. Sim, coisa. Então, pô, que beleza. Os Estados Unidos, ele não conta com isso. Os Estados Unidos, ele vai oferecer a mesma oportunidade, sim, com preconceito, sim, com dificuldades, sim, com um monte de coisa que o mundo tem, e bem-vindo ao mundo, mas que o final do processo, ele é muito recompensador. Cara, você vai chegar lá autônomo. Se for do esporte, se for no mercado de trabalho, se for nos dois, você chega autônomo. Então, acho que é por isso que o Brasil até parou também no tempo nisso. Você compara a educação, você compara o esporte, você compara os dois juntos. Fala, cara, me desculpa, mas a gente está muito distante do que deveria oferecer para nossa juventude ali. Né? Então, é muito mais rico, né? A gente estava falando do Norton Melo, que aos 24 anos precisou aposentar. Lá o cara já tem outra carreira interligada, ele já tem isso mais fácil. Tudo bem que ele foi um caso atípico aqui no Brasil, mas quantos não chegaram ali a 20, 22, 23 e... Não, investi tudo aqui no futebol, não consegui seguir em frente por algum motivo e acabou. É muito louco. Agora você pensa, tudo que o Bruno está falando, se a gente tivesse o mínimo de uma gestão consciente, como os clubes poderiam se aproveitar desse portal de possibilidades, gerados pela educação. Na prática. Né? Então, imagina assim, imagina a minha provocação, imagina Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, fazendo a captação desses bons jogadores que não vão ser aproveitados nos clubes como profissional, mas podem ter uma carreira de vida fora do Brasil pela via educacional. Sim. Gerando transformação na própia vida e gerando sentido, benefício, né? Em contrapartida para o próprio clube. Não faz sentido? Eu tô rindo, mano, porque essa é a nossa conversa e a gente tá bolando algumas coisas assim. Eu sentei na mesa do presidente do Corinthians.
Qual deles? Do Ilho. Na verdade, foi com o Adriano, né? Para levar uma academy pro Corinthians. Pô, eu vivi lá dentro. Eu estava já há 10 anos vivenciando o intercâmbio. Eu vi a parte boa das duas oportunidades, a dificuldade das duas oportunidades. Cara, seria lindo todos os clubes grandes ou pequenos que puderem ter uma academy. O sonho de todo moleque é estar dentro de um clube. Poucos vão conseguir. De novo, poucos vão conseguir viver daquilo. Mas nada impede que o clube tenha um programa, pode ser social, pode ser de outro formato, mas que ele faça a continuidade desses atletas. Que ele explore e dê oportunidade para mais atletas. Porque ali, uma academy, ele pode ser o primeiro filtro para a base. Já que eles não querem olhar com mais tranquilidade, eles podem ter um programa dentro do clube que ele possa ser o filtro para a base. A base, ela chega uma hora que ela cansa, ela satura o cara. Ele não quer mais o competitivo. Ele não quer mais ser julgado. Ele não quer mais essa pressão. E ele pode ter a academy como uma alternativa para ainda assim usar aquilo que é o fator motivacional dele, futebol, para ter a experiência nos Estados Unidos, para ter uma experiência na Europa. Incrível. A gente sentou, a primeira palavra dele foi incrível. Ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, que projeto legal. Só que eu não posso ter um projeto privado dentro do clube do povo. Falei, cara, que fosse formatado de uma outra maneira. Mas você pode. Você tem um chute inicial. Ele é privado. Isso é falta de desobediência produtiva. Entendeu? Isso é falta de vontade de fazer, porque provavelmente não é pingar algum no bolso. Entendeu? Mas até nisso, pinga. Aí que tá, você transforma, e aí tem que ser com muito cuidado e de maneira inteligente. Você transforma aquilo que o menino já ganhou no futebol em investimento de retorno pro clube. Sim. Porque esse menino vai investir no futuro dele. Ele vai pagar pelo futuro. E você cria um meio para isso. Então ele usa o esporte como moeda de negociação com as instituições americanas. Qual escola nos Estados Unidos não quer um moleque de base do Corinthians? Total. Preparado tecnicamente. Imagina se o clube tem, desde uma base, aulas de inglês, aulas de espanhol, aulas de etiqueta. Não uma etiqueta de frescura. Mas isso tudo montado dentro do clube? Isso tudo montado dentro do clube? Dentro do clube. Dentro do clube, com sala de aula, com psicólogo, com assistente social. Por quanto tempo? Por quanto tempo, Bruno, isso deveria acontecer? Porque assim, você faz a peneira e quanto tempo você manda? Cara, tem moleque que vai em 6 meses. Tem moleque que tem aptidão para línguas. Mas facilidade. Assim, até você mandar seria uma formação não muito... Assim, uma formação mínima, sei lá, uns 6 meses, um ano? É que você só consegue mandar a partir do ensino médio, do high school. Então, que você tá falando de menino de 14 anos. Tá. Né? Alguns até começam com 13, que é o 9º ano hoje, né? 13, 14 anos. Tá bom. Então você consegue nessa idade. Hoje tem vários impeditivos de uma base manter um atleta de menor idade, né? Mas você tem possibilidade de colocar programas dentro do clube atendendo essa categoria, ou que sejam as filiais que tenham também essa oportunidade. Você dá toda a preparação para ele ir para o mundo, saber como se portar, saber como falar. Não importa se é com gíria, se é com outras modalidades, mas ele pode falar com o faxineiro e com o presidente do mesmo tom da pessoa. Ele pode sentar num podcast e colaborar, agregar oportunidade. Hoje não tem nenhum clube fazendo isso. O mais próximo disso seria, acho que, um Red Bull. É isso que eu ia perguntar. O Botafogo. O Texter trouxe essa possibilidade de todos os atletas da base terem um inglês. Né? Então você começa a conscientizar. De novo, nessas viagens que nós fizemos com os atletas, o que mais preocupa é o comportamento do atleta, não a performance. Eles não vão lá para performar. Eles querem ter a experiência do atleta, fotografia, filmagem, abertura de Copa do Mundo em estádio, fogos, música, lindo. Pô, imagina, são 101 campos, 5.000 jogos, 1.900 equipes para 74 nacionalidades. Puta exibição. A experiência, né? Incrível. Né? Base aqui não tem isso. Imagina um atleta amador, teu filho na escola tendo essa oportunidade. Claro. Muito louco. Mas ele não sabe se comportar. Ele não sabe nem ir no aeroporto ter a responsabilidade civil de saber que tem mais pessoas que estão nervosas, atrasadas, cansadas ali, e ele ocupar o corredor inteiro é ruim pro contexto. Ficar zoando, xingando, cantando música alta do brasileiro. Cidadania, é aprender a ser gente, né? Exato. Ensinar os valores, né? As virtudes que são inerentes ao homem, né? Tudo que é bom, nobre, justo, que precisa ser feito. Exato. Coisa que o esporte traz, né? Claro. O que o esporte traz e a gente terceirizou para projetos sociais.
A gente colocou toda a responsabilidade Nos de projetos educar sociais, um pessoal que não teria essa civilidade para projeto social. Né? Então, assim, e todo o resto, que deveria também ser responsável por isso, bate as mãos, abana, né? Fala cada um por si e vamos embora. Triste, né? Porque a gente tem uma baita oportunidade aí de negócios, de profissionalizar o futebol e a gente não usa, né? Vocês acham que o Red Bull, por exemplo, é uma boa escola nesse sentido ou é só marketing? Isso era um insight, inclusive, que eu não tinha tido, mas um diretor de marketing me falou. Falou, Samuel, a gente lá atrás pagava, né, no intervalo do Campeonato Brasileiro, para estar lá 30 segundos um comercial, né, aparecendo. Qualquer jogo ali. Não, no intervalo de um Campeonato Brasileiro, sei lá, numa final, assim, pagava 30 milhões, sei lá, gastava 30 milhões, né, com comercial. Os caras foram lá e compraram o Bragantino por 60. E estão todo dia na mídia e todo dia, todas as mídias estão falando o nome deles, né? Então, assim, é só jogada de marketing ou também tem a questão do futebol profissional? Eu estive lá dentro conversando com o Júlio César, né, e conheci um pouquinho do projeto Red Bull ali. Me encantou justamente por esse intercâmbio que eles fazem. Eles conseguiram concentrar um grande projeto de uma maneira com uma gestão profissional. E aí a coisa que mais me chamou a atenção, o que o Júlio falou, Bruno, aqui não entra indicação. Você pode ser o melhor cara possível. Você vai passar por um processo seletivo, de acordo com as diretrizes e valores da empresa. Se fizer sentido para eles, você entra. Se não fizer sentido, pode ser o presidente falando, você não vai entrar, porque isso daqui é responsabilidade não de um clube no Brasil, é de um grupo. E esse grupo ele tem um movimento próprio. Cara, animal. Mas aí eu vou entrar numa segunda pergunta. Por que nenhum time da Red Bull se destacou muito, vamos dizer assim, não é a prioridade deles. Mundial? Vê quantos atletas eles vendem. Vê Mas eles são financeiramente saudáveis, é isso? Eles não precisam de uma taça para ter um excelente projeto. Pelo menos, não sei se é esse o caso, mas não é isso que vai chancelar. Também, tá? Eu acho que isso é questão de tempo. Tem isso também, pode ser ainda. Você está lidando num ambiente que é um território novo para uma marca como a Red Bull. Sim. Sabe? Os caras, quando eles começaram na Fórmula 1, eles não começaram ganhando título também. Não, acho que não. Né? Então, eu acho que é muito de entender um pouco da gestão nesse ecossistema. E uma gestão, como ele mesmo disse, diferente do protocolo que todos os outros clubes adotam. Com interferência de empresários, com indicação que ganha aqui, ganha ali. Não, os caras estão sendo... Os 80 da base do Corinthians. Né? Eles estão sendo uma diferença, estão fazendo a diferença do ponto de vista estratégico seguido por uma linha da empresa, né, mundialmente. Então, cara, isso por si só já é nobre para o nosso futebol. Existe uma riqueza nisso. E a clareza, né? Porque eles já falaram, eles falaram, cara, primeiro nós vamos dar a estrutura, vamos trazer o torcedor. E de verdade, assim, a família é de Atibaia, eles moram muito próximo ali do clube. O tanto de incentivo que eles dão para os torcedores e sócio-torcedor é camiseta nova, é convite. Olha que legal. É um monte de incentivos, fala, vem torcer para o seu clube. Aí sim, né, falou, independente se é a torcida organizada ou se é o torcedor comum. A experiência do torcedor, né? Do futebol. Eles melhoraram essa cadeia. E é um clube que está sempre em cima. Sim, agora começaram a construir lá a arena, né? Vai sair daqui uns 3, 4 anos. Mas vamos voltar aqui, vai. O Augusto foi destituído oficialmente sábado do cargo. Destituído, né? Destituído. Que vocês acharam do período que ele esteve lá e o que a gente pode esperar para o Corinthians daqui para frente? Vocês têm alguma esperança de que alguma coisa se organize nesse meio tempo? A gente tem alguma possibilidade de algum candidato forte que venha para fazer alguma diferença ou vai ser mais do mesmo? O Corinthians é refém do estatuto. Sim. Acho que não é sobre candidato, porque hoje você só pode ter candidato que está ali dentro. Porque quem está ali dentro vai ser sempre mais do mesmo. Então, assim, o que precisa, mais uma vez, existir é uma pressão da sociedade civil, de torcida. E aí, quando eu falo sociedade civil, as torcidas organizadas também entram, entendeu? Se juntar, da opinião pública, cara, dos torcedores. É só o torcedor que tem o papel de transformar a responsabilidade. Só ele tem a força necessária para transformar o estatuto por meio de pressão. E qual que é a melhor maneira de você pressionar? Boicotando. Agora, como é que você vai conseguir implantar na consciência, na razão do torcedor extremamente emocionado que isso é necessário? Você vai se chamar de anticorintiano. Eu entendi o que você falou, né? Outro dia eu critiquei lá uma postagem da Débora Bloch e tal, porque ela postou, ela falou, né, de tarifar os super ricos, os bilionários, não sei o quê. Aí, assim, eu falei assim, não vou entrar nem no mérito da questão, porque eu acho que tem que se discutir. O problema é que ela colocou
taxas de impostos completamente equivocadas. Sem sentido. E aí eu fui lá e questionei, falei, acho que a discussão é válida, mas acho que a gente tem que lidar com a verdade. Né? As taxas estão erradas, é assim, assado. A galera, você não leu a matéria, ela tá falando de taxar os super ricos, você é super rico, um monte, assim, de uns 200 pessoas me criticando porque não leram, né? Não entenderam o contexto. Então eu entendo, e você tá numa situação super complicada nesse sentido. E aí eu queria falar o seguinte, você não acha que você, né, sendo uma pessoa que tem autoridade para falar, que tem, né, muita gente que te segue, que gosta do seu trabalho, por exemplo, se juntar com alguns outros jornalistas que sigam mais ou menos uma linha, o Chico Garcia, assim, e formar isso, não seria uma possibilidade da gente ter um sucesso? Cara, eu acho que... Juntar forças com alguns, ou ex-jogadores, né, que brigam pelo... É uma batalha de longo prazo, assim, uma briga de longo prazo, né? Porque eu sei que você faz isso, mas... Sim. Né, sozinho, e se unisse? Cara, eu, assim, para falar bem a verdade, seria super interessante se eu notasse que existe um movimento nesse sentido, de conscientização, geração desse awareness necessário para melhorar, do ponto de vista de educação mesmo. Porque hoje o que eu mais noto é jornalista não sabendo o que fala. Porque eu também fui esse jornalista que não sabia do que falava. Só que para ter o mínimo de embasamento para emitir as minhas opiniões, primeiro eu tive que admitir que eu pensava que eu sabia. Então eu não sabia que eu não sabia. A partir do momento que eu admiti que eu não sabia que eu não sabia, eu falei, então eu preciso saber. Para saber eu preciso consultar fontes e me ancorar e me aproximar de pessoas que podem me dar uma perspectiva de como funciona um bastidor de clube, o que é finança, o que é conta pagar, conta receber, dívida, de onde veio, toda a estrutura que existe de um time de futebol. E eu fui beber dessas fontes. E eu continuo bebendo e me educando para produzir o meu conteúdo para gerar algum tipo de transformação do ponto de vista de consciência. Então eu não quero caçar clique. Eu só quero gerar um mínimo de consciência. Eu quero dar argumento para o cara vencer a discussão de boteco, mas de forma inteligente, com um argumento. E o que eu noto hoje, acompanhando a média da mídia esportiva, eu não estou generalizando, tá? A média da mídia esportiva, cara, só existe foco no imediatismo, né, no resultado de hoje, o julgamento opinativo, se esse cara é bom, se esse cara é ruim, sendo que o problema que precisa ser discutido, ele vai maior. É muito anterior a isso. E quando você vê esses mesmos jornalistas falando, eles não falam com propriedade porque eles não sabem o que acontece. Né? Pegam o que está aqui porque não estuda, porque não gera essa transformação. Então, assim, fazer esse movimento no sentido de transformar, de melhorar, cara, eu estou super disposto. É uma tarefa inglória porque você recebe muita porrada. Porque necessariamente é você apontar erros e gerar consciência. E é difícil você apontar erros de quem não quer ver com a lente da razão. É difícil. Você teve até um post que você fez recente criticando a Copa do Mundo de Clubes e foi assim, né? Teve muita gente te criticando, né? Na verdade, as pessoas confundem, né? Não é que eu critiquei a Copa do Mundo de Clubes. Eu fiz uma análise por uma perspectiva, que é a perspectiva dos negócios e do calendário. Então eu trouxe que o contexto, assim, essa Copa está acontecendo. Ela tem sentido para o calendário brasileiro, para o calendário dos caras? Não. Ela não tem sentido. Ela tem sentido ser nos Estados Unidos, num calor danado e com um baixíssimo apelo do público americano, porque os estádios todos estavam vazios. Eu vi o estádio do jogo do Flamengo, do Palmeiras, que um ou outro que estava cheio. Pô, tem sentido? Não. Mas o que existe por trás? Aí eu fui investigar, eu fui estudar. E eu peguei os elementos e montei um texto. Aí eu fiquei sabendo da triangulação do Fundo Soberano Árabe com a DAZN, com a FIFA. Foi uma triangulação. E a minha crítica é a FIFA, em alguns momentos, usar uma modalidade esportiva que é a maior do planeta a serviço de uma potência que quer crescer a sua representatividade geopolítica, que é o Fundo Soberano Árabe. A Arábia Saudita ganhou a Copa de 2034. Por quê? Porque ela pagou $1 bi para a DAZN, que comprou os direitos de transmissão da FIFA por $1 bi, e a FIFA deu $1 bi de premiação. Então, assim, os árabes pagaram, a Copa aconteceu por conta de uma questão geopolítica da Arábia, por conta de uma questão de poder da FIFA. Uma guerra com a Conmebol, uma guerra, de certa forma, direta com a UEFA, que detém o maior campeonato de clubes, de fato, esse que transforma aqui a Champions. As marcas estão ali e a FIFA não está bebendo dessa fonte.
Então ela quis criar uma divergência, uma dissidência ali. Então eu só analisei, é uma análise, entendeu? Se você gosta, se você acha que eu critiquei, isso não impede de ter bons jogos, de ter... Tem o direito de discordar. Tem o direito de discordar. Não, assim, é só uma análise, eu estou analisando por uma perspectiva. Sim, mas e assim, eventualmente você entrando nesse mérito da questão do Corinthians, você vai apanhar muito, né? Cara, outro dia eu falei aqui sobre burnout, falei assim, uma das características das pessoas que tem burnout é a pessoa que não sabe dizer não. Puta, cara, um monte de gente veio me criticar também, né? Que eu postei isso, um corte disso, aí o pessoal, não, então não tem mais o chefe ruim, não tem tá mais... chato, né? Tá chato pra cacete. Não, eu falei, não tô falando isso, eu falei, uma das, né, das consequências de você não saber dizer não. Uma provocação que eu acho que a gente poderia fazer assim, eu sempre fiquei no meio da discussão do cara estudado, do cara da prática. No futebol a gente coloca, né, os novos treinadores do livro e quem realmente joga. Nas discussões de mesas redondas, né, tem o ex-atleta e o cara que estuda e tal. Sempre fica essa polêmica, quem sabe mais, quem não sabe. Pô, mas eu joguei, você não jogou, né? Fica aquela parte chata. Será que ninguém nunca pensou em fazer um crossover dessa parte? Por exemplo, não tem uma universidade do futebol que acho que tentou por um bom tempo, não sei se ela ainda está ativa ou não, mas que faça esse crossover. Por exemplo, o cara do livro vem pro campo, vem entender se aquilo que você está estudando realmente na prática é efetivo, é assertivo, mas não por um treino, por um jogo, por uma temporada. O cara do jornalismo vem para campo, acompanha o dia a dia do clube, acompanha a parte interna do clube, para você se basear exatamente como que funciona o dia a dia da perspectiva de empresa, daquilo que você está tratando. Para o cara, pelo menos na minha perspectiva, né? Para o jornalista seria o maior prazer. Quando a gente recebia estagiários para acompanhar tanto na parte fisiológica, na parte de fisioterapia, preparação física, os meninos vinham num tesão danado de trabalhar. Claro. Custo baixo, operacional alto, né, motivacional alto. Mas, será que ninguém nunca quis fazer, né, dentro de uma... Não sei, vamos colocar o Cazé hoje, que é uma referência ali. Pô, acompanha lá, né, para ver, treina o teu repórter a realmente... Agora eles colocaram os jogadores, né, ex-atletas e atletas até quase que atuando dentro da Copa do Mundo, fazendo as transmissões. O que é muito legal. Ganham acesso demais. Só que aí quando você pega, por exemplo, quando eu estava falando sobre a média da entrega dos jornalistas esportivos hoje no Brasil, mais uma vez, eu estava assistindo a entrevista há 2 semanas do Osmar Stabile. Cara, assim... Longe de uma realidade. Os caras fazem a pergunta. Os caras fazem a pergunta. Aí o cara não responde lé com cré. E aí os jornalistas, beleza. Só que aí o jornalista não levanta, não, eu quero saber, você não respondeu. Não, porque daí a assessoria de imprensa fala assim, acabou, é só uma por pessoa. Cara, cadê o movimento da imprensa, sabe? Enquanto segmento, enquanto classe, para pressionar os clubes. Eu fiquei indignado quando eu parei de esporte de 2019 a 24. Eu falei, não vou mais mexer com esporte. Aí a galera, onde você tá que você não criticou o do Willian? Eu não estava no esporte. Agora eu voltei pro esporte. E eu fui contratado para fazer um trabalho pro Corinthians, apresentar um evento no aniversário do Corinthians, em 2021, 22. Eu cobrei, falei, meu cachê é isso aqui. Vocês querem pagar? Eu apresento, custa tanto. Eles me pagaram, eu fiz. Você... Não, eu tenho uma empresa, eu emito nota, tá tudo lá. Eu faço as minhas entregas, a minha entrega tá lá. Poderia ser pro São Paulo, poderia ser pro... Só que foi o Corinthians porque existe uma identificação com o meu perfil, que sou corintiano. Simples assim. Então assim, foi emitida uma nota e fez o pagamento por uma entrega que tá no ar, tá lá. E a galera critica. E quando eu noto esse movimento, né, que não existe da imprensa se colocando, não criticando, não... Eu fiquei sabendo que... Eu já citei que no São Paulo você não pode entrar no centro de treinamento. Como que a imprensa não tem acesso ao que acontece num clube? Eu, enquanto empresa esportiva, eu tenho direito à livre comunicação. Aí é um clube privado de interesse público. Cadê os jornalistas para pressionar enquanto classe, as assessorias, os clubes, fazer um boicote, começar a fazer reportagens denunciando? Você sabia, ô torcedor São Paulino, que o seu clube não deixa a gente entrar? Só que aí você cai naquela celeuma, naquela bagunça, que é o torcedor, mais uma vez, agir com emoção. Bem feito, você é um clubista, você é isso, você é isso. Então, assim, o meu apelo é dentro de uma linha e de um movimento para tentar minimamente educar, plantar uma sementinha de consciência
na cabeça do cara que é doente pelo time. Eu não quero que você deixe de ser doente, continuar sendo doente, indo a todos os jogos, vendo todos os lances, está tudo certo. Só que tenha consciência que só a emoção e só o resultado imediato não gera consistência no longo prazo. É isso. É difícil, né? É difícil. Mas depois que você começa a enxergar, não dá mais para desver. Você viu, não dá para desver. E é legal que a gente tem exemplos, né? O Flamengo foi um clube que conseguiu fazer essa virada. Lógico, tem um período sofrido. Sim. Mas fez, né? Fez e tá colhendo resultados. Tá colhendo resultados, exato. Então, né, lógico, não ganha tudo, mudar, mas... né? Não só. Lógico que dói, né? Cara, não existe, né? Não é só no não, vai zona ser de conforto, fácil, né? Nunca. O Grêmio está tentando fazer esse movimento, né? Ao contrário do Internacional, que está no movimento oposto. Uhum. Então, assim, tudo depende do nível de consciência e profissionalização de quem está no comando do clube. É sobre isso. E no caso do Corinthians, para existir transformação genuína, precisa mudar um negócio chamado estatuto. O maior inimigo do Corinthians hoje chama-se estatuto. Quem muda? Os caras que têm poder, que estão no poder. Eles vão mudar? Nunca. Não. Só muda se existir uma pressão popular. Então tá na mão do povo. Não é o time do povo? É o povo que tem que mudar. Cara, eu queria só que você falasse dos seus novos projetos pra gente ir pros bate-pronto aqui. Umas perguntinhas rápidas. Beleza, eu tenho uma palestra chamada Desobediência Produtiva, que roda o Brasil, que fala sobre... Tem exemplos de esporte, mas fala sobre um posicionamento de comportamento. Quanto você, indivíduo, pela perspectiva individual, você pode entregar mais do que o esperado, usando um comportamento que eu explico, que é um tripé de intuição, confiança e coragem. Então, isso fica muito explicadinho. A gente dá para força de vendas, RH, cultura organizacional, normalmente, quando está zoada dentro de uma empresa, a gente ajuda a transformar isso. E esse é só o nosso produto de entrada. A gente faz treinamentos desenhados, tailor-made, para transformação da cultura organizacional. Então, a gente tem uma equipe de neurocientistas dentro do nosso time para transformar. A gente presta serviço para a Cirela faz um tempo, para várias outras empresas já fizemos, estamos no 3º ano com a Cirela, porque a gente mexe e chacoalha a cultura organizacional. E se a gente vê que tem visão, missão e valores alinhados com aquilo que a gente acredita, a gente pode emprestar os nossos canais, a nossa narrativa, para caminhar de mãos dadas com essas marcas. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, dentro dessa volta do esporte, o ano passado eu fiz o projeto Qual é Moré na Rede TV, ele durou por 8 meses, e agora a gente optou por fazer ele full time, 100% no YouTube. Então a gente está com uma parceria com o Grupo Farol, que é um segmento especializado na produção de conteúdo 100% digital para o YouTube. E nós vamos lançar o Qual é Moré em setembro, na segunda quinzena de setembro, aí nessa reta final de futebol desse ano de 2025, no YouTube. Com uma linguagem jovem, debatendo rodada e também trazendo um pouco de consciência sobre alguns debates que a gente pretende propor. Então, assim, leveza para tratar esporte de uma maneira séria, mas com bom humor, com criatividade e trazendo um público jovem para a pauta, para o debate. Então, o Qual é Moré vai estrear aí em setembro. Legal, hein? Bastante coisa ao mesmo tempo. E ainda vai ter neném aí nesse meio tempo. Ixi, ainda tem. No meio tempo ainda tem lua de mel, casamento, filho, mudança. É isso. Bom, vou até pular aqui, que essa aqui a gente já falou. A maior verdade sobre bastidores do futebol que o torcedor não imagina. O clube nunca é a prioridade. Nunca. 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 Eu falo que se o torcedor soubesse o que é o futebol, é igual... não seria o maior esporte do país. Igual eu lembrei de uma frase do Anacleto que veio aqui, ele falou assim, YouTube é igual salsicha, se você vê produzindo, você não consome. O que é ser desobediente produtivo? É descobrir a sua melhor versão, né? Usando a sua intuição, na verdade dando voz à sua intuição, mapeando a sua confiança e dando vazão para o seu nível de coragem. Uma está linkada à outra, é um ciclo. Se você dá o primeiro passo, vai para o segundo, vai para o terceiro, você certamente vai quebrar alguns protocolos e vai entregar mais do que o esperado. Empresa que não te permite arriscar, vai conseguir ter profissionais assim ou não? Provavelmente não. Você precisa ter uma brecha na cultura para o desenvolvimento e para o fomento das características individuais da melhor versão de cada perfil. Show de bola. Boa. Um jogo inesquecível do Corinthians que você viu? Ai, cara, eu vi a final da Libertadores no Pacaembu, quando o Sheik fez o gol, eu fui atrás dele com o microfone, cara. Então, mas assim, tem vários, né, meu? Puta, jogo do Corinthians é difícil, porque assim, além do Mundial, o Mundial eu não fui pro Japão. Mas, por exemplo, eu tava na Vila Belmiro, atrás do gol do Ronaldo, aquele de cobertura do Fábio Costa. Eu tava lá.
Então, e detalhe, cara, o que aconteceu? Eu tava fazendo reportagem na arquibancada, e aí eu desci para ir pro campo, fiz uma entrevista na arquibancada. Quando eu desci para ir pro campo, a hora que eu entrei na portinha de trás ali do Santos, a bola tava entrando no gol. E eu não vi o lance completo. E eu me lembro que no meu lado tava o André Kfouri e falou assim, foi o Gordo que fez. Assim, você não tem noção do golaço. E eu peguei só a bola entrando. Não pegou ele cortando? Não peguei ele cortando, mas o primeiro gol eu vi, que o primeiro gol foi tão bonito quanto, esse gol foi uma matada, né? Então assim, cara, se for falar de Corinthians, tem tantos, eu lembro de um 3-0 de 2005, que o Tevez fez 3 gols no Morumbi contra o Palmeiras. Sim. Você lembra? Lembro, tava dentro de campo. Você tava no jogo? Puta, aquele jogo foi foda, cara. Vocês acabaram com o Palmeiras. Posso opinar? Um 7x1 contra o Santos você tava? 7x1 contra o Santos eu tava. Muito obrigado. 7x1 contra o Santos eu tava no Pacaembu, eu tava no Alambrado. Tava no Alambrado, do lado eu tava assistindo... Pacaembu era uma delícia. Quem que... Não foi o dia... Não, pera aí. No 7x1, no jogo contra o Vasco, que o Tite tinha sido expulso, não foi? Essa memória foi melhor que a minha. Não, pera, enfim. Mas eu tava, no 7x1 eu tava. Quer ver um jogo que eu tava? Que é incrível. Ai, cara, tem tanto, bicho. O Alambrado do Ronaldo, imprudente, lembra? Que caiu. Cara, teve muito. Foi o primeiro gol dele, né? E também teve um jogo que eu tava do Ronaldo, que eu não me lembro, que era ataque, era Ronaldo contra o Obina. Também foi lá imprudente. O Corinthians perdeu 3-0, cara. O Ronaldo quebrou a mão, machucou a mão. Caiu em cima da mão, machucou a mão, o Obina meteu 3 gols. Então, assim, tem momentos trágicos, tem momentos difíceis também, enfim. Mas tem muita coisa para lembrar. Que bom, né? Muita história. Tem. SAF no Corinthians, sim ou não? Desde que seja um grupo muito comprometido e que tenha a dimensão exata do tamanho do Corinthians. Se for nesse formato. Bom, o próprio Ronaldo já demonstrou interesse em fazer, né? Cara, eu tenho uma intenção de, num médio espaço de tempo, eu me cruzar nessa jornada de transformação com o Ronaldo, em algum negócio, assim. Eu nunca falei isso para as pessoas publicamente, mas eu tenho essa intenção. De algum momento, eu juntar forças nesse movimento de conscientização para uma melhora do Corinthians. Não. Sabe? E eventualmente participar dessa transformação lá dentro do clube. Uhum. Mas jamais nesse formato de estatutário que existe hoje, não. Eu jamais trabalharia no Corinthians se fosse convidado. Ivan, vem tocar aqui a imprensa, vem tocar... nem por trilhões, por bilhões. Não iria, cara, porque é sobre credibilidade, né? Uhum. Eu não compactuo com o que... São princípios, são valores, eu não compactuo com o que existe lá. Mas num caso desse você toparia? Se alguém trouxesse... caso de transformação de uma corrente política, de um movimento empresarial sério, de gestão, com uma auditoria, com tudo muito sério, cara, eu toparia compartilhar. Vocês acham que o Ronaldo no Cruzeiro fez um bom trabalho nesse sentido? Quem que foi dar a mão pros caras quando o cara tava no fundo do poço, cara? Uhum. Os caras estavam mortos, perdidos. O Ronaldo emprestou a credibilidade dele e injetou dinheiro. Não importa quanto veio do bolso dele. Uhum. Mas ele tem o potencial de catalisar tudo isso, cara, e direcionar. Ele é um baita elemento de transformação. Ele movimenta... É realmente impressionante em todos os lados que ele movimenta, cara. Tinha banda internacional de rock dentro do vestiário, cara. Um dia eu saí do vestiário e dei de cara com o Anderson Silva. Cara, o que esse cara tá fazendo aqui, Ronaldo? O Ronaldo já foi o segundo rosto mais conhecido do mundo, né? Era o Papa e ele numa época. Você pode ver o tamanho dele quando... Você pode falar de qualquer jogador que jogou junto ou contra. Você não vai ouvir uma crítica do Ronaldo quanto atleta ali, quanto qualidade. Você não tem uma crítica. E se for pra torcida ainda, dificilmente você vai ver alguém que fala, cara, não, o Gordinho não jogou bola, não. E Gordinho, né? Você lembra? Esses dias eu vi um vídeo de um cara que jogou com ele quando ele jogava no Cruzeiro. Não lembro um time, que time que era, mas foi um jogo da Libertadores. Enfim, ele devia ter 16, 17 anos. E aí o cara falou, né, que chegou lá e o Ronaldo foi tietar ele. Vamos trocar camisa, não sei o quê, nananã. E aí no meio do jogo, vamos trocar camisa. Ele falou, cara, a hora que terminou o jogo, eu tava tão irritado com aquele moleque que eu falei, eu queria mais matar ele, não ia trocar camisa. Não trocou? Não trocou, porque, o Ronaldo deu um baile nele, né, em jogo. E aí ele ficou, tão irritado, né, cortava pra cá, driblava, não sei o quê. Ele no auge dele, assim, de verdade, era muito diferente. Uhum. É muito diferente. E quando você vê os caras que são diferentes falando dele... Mas isso ele nem era conhecido, né? Ele era moleque de tudo. Vai lá. Um conselho para o próximo presidente do Corinthians.
Vou te falar que tá difícil até de saber quem que vai ser, né? Mas... Tenha um conselho, tenha vergonha na sua cara para mudar o estatuto do clube. Ou faça um movimento entre os conselheiros para libertar o Corinthians de vocês. Você acha que ele vai ter força para isso? Faça. Não é sobre ter força ou não. Se você tiver princípios éticos e morais dentro do atual contexto, o próximo presidente tem que fazer esse movimento. Ou senão não assuma. É o que eu rezo para acontecer, mas eu sei que está distante da realidade. Infelizmente eu acho que vai ser mais alguém colocado lá. Lógico. Por uma chapa. O Corinthians, seguindo o que ele está agora, tem chance de recuperar ou precisa piorar para melhorar? Eu acredito que precisa piorar para melhorar. E que os títulos não sejam uma autorização, um passe livre para continuar acontecendo essa falta de fair play financeiro, esse gerenciamento equivocado, esse descaso com as dívidas e com as páginas policiais. E aí eu vou fazer a última pergunta aqui para os dois. Hoje, para vocês, qual o seu maior sonho e qual o seu maior sonho? Cara, eu gostaria muito de linkar essa parte educacional e esportiva também trazendo o corporativo. Por exemplo, um dos meus sócios, que hoje está em outro caminho, ele vivenciou tudo que a gente partilhou aqui da parte do intercâmbio esportivo por causa de uma pessoa que financiou aquilo sem saber para quem. Chegou um cara nos Estados Unidos e falou, alguém fez isso por mim, eu quero fazer por alguém, tá aqui uma bolsa de estudos. Eu vejo que as empresas no Brasil, e aquelas que são saudáveis e têm oportunidades, elas podem fazer mais. Pelo atleta, pelo estudante, pela comunidade, e inclusive se beneficiar disso Imagina você financiar um menino que vai se especializar, através do esporte tudo, gestão de marketing. E você depois traz ele para sua empresa de novo. Você financiou seu próprio colaborador que vai trazer resultado para a tua empresa. Investiu na educação. Isso pode ser um ciclo muito mais abençoado para todos e oportunizando muito mais atletas. Então, acho que hoje a minha maior vontade e desejo dentro do meio corporativo e pessoal é vincular esporte, educação e possibilidade de mercado de trabalho qualificado. Muito legal, cara. Legal. Será que não teriam oportunidades eventualmente até... sei lá, tributárias nesse sentido? Pensando que você esbarra na lei do incentivo que hoje ela é burocrática. Então, é que assim, por exemplo, tá até para vir aqui o Rogerinho, não sei se vocês conhecem, o Rogerinho é jogador do Corinthians amputado e da seleção brasileira. E justamente a ideia dele vir aqui é pra gente falar sobre essa questão, porque hoje empresas precisam ter cota, por exemplo, de PCD. E você pode contratar um jogador para colocar num time, né, disponibilizar esse seu funcionário para um time jogar e ele vai fazer parte ali da sua cota que você precisa cumprir. Então você, né, junta ali o útil ao agradável, investe no esporte, contrata a pessoa para cumprir aquele papel que você precisa. Sensacional. Eventualmente... E são ainda menos oportunidades, né, essa classe. Sim, exato. Até a ideia dele vir aqui pra gente divulgar essa oportunidade. Foda, cara. Bom, meu maior sonho... Talvez não sei se o maior sonho, mas é que a gente está falando do tema. Eu sonho em um dia o Corinthians ocupar o espaço no futebol mundial que ele mereceria ocupar, por meio de uma transformação. E eu gostaria de participar dessa transformação. Eu acho Nasce um movimento aí. Nasce um movimento, né? Aí, ó, vamos conectar as pessoas. Você já viu os caras que jogaram com o Bruno? Né? Algumas pessoas aí que podem ajudar bastante nesse movimento. A conversa dos caras no vestiário era só investimento, cara. É isso aí. Por que não, né? São bons. Bom, queria agradecer vocês dois de coração. Foi muito gostoso estar aqui falando com vocês sobre uma coisa que, né, os três gostam muito. Sim. Foi incrível para mim essa experiência. E querem deixar mais algum recado? Tem uma lembrança para você e tem uma lembrança para você também. É lógico, né? Vocês não iam vir aqui sem lembrar uma lembrancinha. Tá bom. Deixa eu pegar. Não vai entrar o Minotauro ali e encarar, né? Não, porque... Ivan, opa, ali embaixo, por favor, tem uma sacolinha. Pode abrir? Sim. Isso aí. Olha, foto de propaganda, hein, cara? Ó, cadê? Mostra ali. Canequinha.
musiquinha legal. Vocês lembrarem com carinho. Ai, sim. Hoje aqui, ó. Bom, obrigado. Como jogador. Legal. Você viu? Que isso, velho. Alto nível, hein? Obrigado, cara. Valeu. Foi um prazer participar e falar sobre... Debater, né, cara? Eu acho que o mais gostoso disso tudo é a gente gerar provocações, né? Que a gente faz e tentar ser diferente para que isso reverbere. Né? Não é falar mais do mesmo, é tentar ser diferente ao gerar essas provocações. Mas, cara, esse trabalho que você está fazendo nas redes é incrível nesse sentido, né? Porque você realmente provoca. E acho que a gente precisa disso para acordar. Lógico, vai acabar caindo nessas pessoas que com emoção vão ali criticar. Claro. Mas, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, elas passam a ter consciência se elas acompanharem você e forem entendendo que é em prol do time, né? Que é em prol daquilo que todo mundo é apaixonado. Claro. Então, não desiste não, por favor, porque você está fazendo um movimento bem bacana nesse sentido. Valeu. É bom ter esse reconhecimento para a gente continuar no trabalho, né? Sim, e você está conseguindo, cara. Parabéns. Gosto muito do seu material e vamos unir forças aí para a gente conseguir fazer essa virada, né? Legal. A gente aqui, né, nós somos uma empresa de consultoria financeira, a gente sempre bate muito na questão de compliance, de organização e a gente vê também um potencial absurdo no Corinthians, nos clubes, né, em geral. Tem os clubes no Brasil, que campeonato no mundo é tão competitivo quanto o brasileiro, por exemplo, né? É incrível. Extremamente difícil. Se você pensar em campeonatos locais... Não tem. Então, assim, a gente tem um potencial aqui absurdo, mas a gente esbarra sempre no jeitinho do brasileiro, né? Sempre na parte política. Então é isso. Queria agradecer de coração. Valeu. Agradeço. Agradecer vocês que também estão com a gente até aqui. Obrigado. Segue a gente, curte, compartilha. E até a próxima. Grande beijo.